Esse é o vídeo da temporada inteira desse anime insano. Se você já viu esse vídeo que tá passando na tela, pula pra esse minuto aqui. Se você ainda não conhece esse anime, eu espero que você goste desse resumão dos 12 episódios que esse anime teve para nos mostrar. E sem mais delongas, bora pro conteúdo. Durante uma intensa luta, um homem com uma aura roxa ameaça que se ele não conseguisse detê-lo, o mundo acabaria. Seu oponente é chamado o Grande Herói. O herói, tendo apenas uma pedra que pegou no chão como arma, enfrenta corajosamente o ataque do meteoro do oponente. A paciência do herói se esgota e ele decide resolver isso em uma disputa de uma vez por todas, liberando todo seu poder, o que dá início ao embate de espadas. Os dois guerreiros ficam exaustos após um longo combate e ambos caem no chão com uma espada cravada no seu peito, resultando na morte de ambos. Em outro lugar, um homem observa alguns estudantes e fica impressionado com a amizade entre os dois. Desejando também ser um humano comum, ele se apresenta como Blade e é logo acolhido por Cassim, Clay, Jessica e Claire, que se tornam seus amigos. Blade tinha um objetivo ambicioso de fazer 100 amigos no total. Nesse momento, uma garota chamada Ernest se aproxima e questiona o motivo de toda aquela agitação no corredor. Ela é uma das melhores alunas da escola, conhecida como a Imperatriz. Blade se apresenta a ela, mas ela reage com hostilidade, pois não o conhecia. E os outros explicam que ele é um aluno novo. E Ernest afirma que Blade não deveria entrar tão tarde naquela escola, pois deveria se tornar um herói. No entanto, Blade demonstra pouco interesse nesse título, o que a deixa furiosa. Blade decide ir à sala do diretor e pede que Ernest a acompanhe. Chegando na sala do diretor, ela circula e respeito. Aparentemente, aquele que está ali não é o diretor, e sim o rei, mas Blade parece não se importar com formalidade. O rei conversa com Blade em particular, mencionando que seu objetivo é recuperar seus poderes de herói, que foram supostamente aniquilados em uma luta com o Rei Demônio. No seu treinamento, Blade interage com outros alunos e acaba demonstrando um impressionante ataque chamado Dragão da Destruição. Sophie, uma das alunas, desafia Blade para testar sua força, mas durante a luta, algo acontece com Ernest e ela desmaia. Blade se senta à mesa com Ernest durante a refeição e, ao reconhecer o valor dela, ela pede desculpa por sua reação anterior. Blade aceita a desculpa e a considera como amiga, e isso acaba deixando ela emocionada, pois esse é o primeiro amigo que ela consegue. Na casa de Ernest, ela reflete sobre a amizade com Blade e fica emocionada por finalmente conseguir um amigo. No entanto, ela é perturbada por um barulho e começa a se lembrar de um evento traumático que aconteceu em sua infância, quando uma espada demoníaca amaldiçoada mudou a cor de seu cabelo para vermelho. No dia seguinte, durante o treinamento, Ernest quase mata um de seus companheiros acidentalmente, mas Blade intervém. Mais tarde, ele descobre que a espada de Ernest é chamada de Asmodeus e possui uma vontade própria. Ele conversa com ela em particular e ela revela que quando tinha 6 anos tocou acidentalmente uma espada demoníaca amaldiçoada que pertencia à sua família. A partir desse momento, ela passou a ouvir a voz da espada e a sentir seus impulsos sedentes por sangue e violência. Blade diz que há uma maneira de ajudá-la a controlar a espada, fazendo-a reconhecê-la como sua dona, e Ernest concorda em tentar. E durante a tentativa, ela confronta o demônio dentro da espada em seu subconsciente e, com a ajuda de Blade, finalmente consegue controlar o poder da espada. Assim, Blade segura Ernest para evitar que ela caia, mostrando que ele está disposto a ajudá-la nessa jornada. Na base de treinamento, outros tentavam golpear Blade, mas ele estava facilmente humilhando todos eles. Ernest repreende Blade por não usar sua espada em uma luta. Ela diz que ele precisa respeitar seus oponentes, mas nisso Blade nota que ela está um pouco diferente. E ele menciona isso, deixando ela tímida, e ela pergunta o que ele quer dizer com isso, mas Blade acaba falando que notou que ela tá diferente, mas não sabe em que, deixando todo mundo surpreso. Eles percebem que Sophie está isolada, como sempre, e Ernest comenta que Sophie sempre obedece às ordens, e nunca viu ela tomar uma iniciativa por conta própria. Então Ernest decide se juntar a Sophie aos cuidados de Blade, e sugere que ele a faça correr quilômetros todas as manhãs, para melhorar sua resistência. No dia seguinte, Blade se apresenta novamente a Sophie, que continua tímida. Ele percebe que ela só sabe lutar usando as mãos, e oferece para ela ensiná-la de outras formas de combate, esclarecendo que não é uma ordem, e que ela pode recusar se quiser. Antes que o treinamento comece, o instrutor anuncia que a aula terminou por hoje, mas ainda tem no combate
combate com espadas. Blade ensina a Sophie a tratar a espada como extensão do próprio corpo, e ela rapidamente demonstra sua habilidade ao cortar diversos alvos. Ela pergunta então se assim conseguiria derrotar Ernest, e Blade responde que alcançar o nível dela seria difícil, enquanto elogia a força de Ernest. Na conversa com o diretor sobre os amigos, Blade menciona Sophie, e o diretor revela que ela é, na verdade, um experimento chamado Sophia Fento, a número 12. Ela foi criada como uma cobaia para se tornar um herói artificial, mas ainda estava incompleta. O diretor comenta sobre o interesse de Blade nela e sobre o objetivo de criar outro grande herói, usando conhecimentos proibidos e experimentos. Abalado com a descoberta, Blade sai da sala e vai à enfermaria, onde pergunta a Sophie o que é ser normal. Ela responde com uma fala maliciosa, referindo-se à juventude, mas ele sai e pergunta a outra pessoa o que é juventude e o que acontece nela. A resposta é amor, então ele pergunta a mais algumas garotas o que é amor, e uma delas responde que é sair junto. Mais tarde ele pergunta a Ernest o que é um encontro, e ela, timidamente, explica que são casais que passam tempo juntos, conversando, passeando e fazendo compras. Ernest parece pensar que talvez esteja acontecendo entre ela e Blade, mas ele afirma que ainda não estão nesse nível, decidindo então ter um encontro. Blade vai procurar Sophie e encontra ela em seu quarto. Por acidente, ele a vê trocando de roupa, mas se desculpa e a convida para o encontro, explicando que não é uma ordem, mas algo muito importante. E no dia do encontro, enquanto as garotas estão olhando Blade escondida, Ernest pede para elas que parem de chamá-la de imperatriz ou senhorita, pois agora são companheiras em prol de uma missão, evitar que Blade faça alguma gracinha. Sophie concorda em ir ao encontro e eles passam o dia juntos, acompanhados secretamente pelas outras garotas. Eles fazem diversas atividades, como caminhar, alimentar animais e jogar boliche. Por fim, tomam algo e o coração de Blade começa a acelerar devido à timidez. Ao chegar à fonte do encontro, Sophie diz que se divertiu muito e pergunta por que ele fez tudo aquilo. Ele responde que é porque eles são amigos. Então Sophie decide se abrir com ele e contar-lhe que não é um humano comum, mas sim uma cobaia criada como um herói artificial, possuindo poderes que não consegue controlar completamente. Ela revela que é o 12º clone e que, embora tenha sido o único sucesso com ressalvas, sente-se incompleta. Em resposta, Blade compartilha que ele é o conhecido como um grande herói, mas não pode mais usar seus poderes. Ele se sente responsável pelo fato de ela ter nascido com esses poderes amaldiçoados, pois ele nunca desejou ser um grande herói, mas todos o obrigaram a lutar cada vez mais, mesmo sabendo que não poderia salvar a todos. Sophie vai até Blade e diz que, apesar de ele não ter escolhido ser o grande herói, ele ainda é. Ela conta que, quando foi resgatada pelo rei, saiu em uma jornada para descobrir sua identidade e encontrou pessoas salvas pelo herói. Ela admira Blade e quer se tornar uma grande heroína também. Eles concordam em manter o segredo sobre suas origens e, por fim, dão as mãos, fortalecendo ainda mais a amizade entre eles. E em outro dia, enquanto estava no refeitório, Ernest reparou que Blade tinha comido ao redor de sua boca, e Sophie gentilmente limpou para ele. Enquanto os outros chegavam à mesa, eles perguntaram a Ernest se poderiam se juntar. Ela os acolheu, e uma das garotas começou a mostrar seu corpo, perguntando a Blade o que ele achou de sua roupa. Ficou claro que todos ali haviam avançado para a classe avançada, e agora podiam vestir as roupas que quisessem. Leonard começou a flertar com as garotas, mas Ernest pediu para ele parar e perguntou para Blade se ele tinha ouvido falar de um rumor de que Sua Majestade traria uma fera mágica para a escola. Todos ficaram assustados com a ideia de treinar com uma criatura dessas, mas Blade não se abalou, afirmando que isso não passava da imaginação de um velho. De repente, um tremor balançou toda a escola e todos ficaram apavorados ao perceber que era um dragão. No entanto, Blade não demonstrou medo algum e partiu para cima dele, pedindo para que o dragão se sentasse, e com um golpe o derrubou. No final, ele explicou que aquilo era apenas um filhote e que provavelmente estava assustado. Blade deu ao dragão a comida que tinha consigo, mas o dragão achou que estava muito apimentada. Todos ao redor ficaram surpresos por Blade ter derrotado o dragão com um único golpe, mas ele tentou explicar que o dragão não era nenhuma classe mais elevada, portanto, qualquer um poderia derrotar um dragãozinho com um golpe. Porém, o dragão começou a brilhar e se transformou em uma garota que pulou em cima de Blade e o chamou de pai. Ele não tinha visto a transformação do dragão, mas logo acalmou a garota e perguntou para onde o dragão tinha ido. Todos disseram que o dragão era aquela garotinha chamada Lara, deixando Blade incrédulo. A garota explicou que havia ficado calada por 10 segundos, como ele havia pedido, e que agora era hora de brincar com ela. Blade perguntou por que ela o chamava de pai, e ela respondeu que o soco que ele deu antes tinha sido incrível e ela não esperava nada menos de seu pai, deixando Blade ainda mais perplexo. Ao anoitecer, ele deu banho na garota dragão. Ela se incomodou, pedindo para ele ser gentil ao esfregar o couro do seu chifre. Blade se questionava como tinha chegado a essa situação e a chamou de Cthulhain. Olha só, não vou falar esse nome não. O nome dela vai ser Lara mesmo e
quem se incomodar, que se exploda. Explicando que esse era o nome de um cavaleiro muito dedicado, forte e cumpridor de suas promessas. Ela disse que também poderia manter suas promessas, como um dragão que sempre cumpre seu juramento, mesmo que cuide sua vida. Ernest chegou e, ao abrir a porta, viu ele nu, mas Blade perguntou o que ela achou sobre essa situação, sem se importar com sua aparência. E Ernest explicou que criaturas mágicas, incluindo dragões, buscam força, e quando são derrotados, sua carne pode perecer, mas um fragmento de sua alma permanece, como um aglomerado de conhecimento. Quando essa alma se reencarna em outra entidade, ela imita a forma do ser mais forte que a derrotou, talvez como um instinto evolutivo para buscar mais força. Blade pergunta então se um dragão derrotado por um humano poderia assumir a forma humana, e Ernest respondeu que é algo muito raro, já que poucos humanos são capazes de derrotar uma fera de alto nível como um dragão. Ele perguntou então se Lara poderia ter sido derrotada por um humano em sua vida passada, e Ernest confirmou que esse era o nome dela. Cutulei apareceu e elogiou o nome, achando-o bonito, mas logo Ernest deu um chute na cara de Blade, o chamando de tarado. No dia seguinte, Cutulain ainda estava emburrada com Blade, enquanto ele cuidava dela como sua filha. Ela disse que ficava mais feliz quando ele a alimentava, e recusou a comida de Claire, afirmando que não seria amiga de humanos fracos. Blade então pediu para ela parar de assustar Claire, e explicou que, como seu pai, ele estava preocupado com todos. Cutulain insistiu em receber beijinhos de bom dia e sentar no colo de Blade, durante todas as refeições, deixando todos curiosos se ele realmente faria isso. As outras garotas o chamaram de culpado por suas atitudes e, por votação unânime, determinaram que Blade seria condenado. Durante o treinamento, Ernest notou que Blade estava olhando para os outros, como se quisesse se juntar a eles. Ela ficou furiosa e perguntou o que ele queria fazer. Blade então convidou Cutulain para treinar com ele, mas 4 pessoas se juntaram e pediram para ajudar a aprender técnicas de níveis mais avançados. No entanto, Cutulain ficou triste por não receber atenção suficiente e saiu. Mais tarde, ela foi convidada para brincar com um grupo de pessoas, mas Cutulain recusou, alegando que eles não eram páreo para ela. Ela saiu correndo e esbarrou em Blade, revelando que estava com fome e queria comer algo não apimentado e sem cenouras. À noite, Blade foi ao quarto de Cutulain para verificar se ela estava dormindo, e Ernest o chamou para conversar. Blade explicou que os dragões são atormentados pelos pais logo após nascerem, e ao perceberem que há algo mais forte do que eles, começam a tratá-lo como pai. Porém, Cutulain sempre viveu sozinha desde o nascimento, e Blade sabia que não poderia fingir ser o pai dela para sempre. Ela respondeu que, se ele não fosse o pai dela, ela ficaria sozinha, e Blade perguntou se ela entendia o quão doloroso é sentir a solidão. Depois disso, Ernest disse que agora ela sabia que ele realmente estava falando sério quando prometeu cuidar dela, e perguntou se isso também tranquilizava Sophie. Blade ficou surpreso ao perceber que Sophie estava ali o tempo todo, e Ernest explicou que Sophie também estava preocupada com ele. Blade agradeceu a preocupação deles, mas disse que não precisava se preocupar, pois as coisas dariam certo. As 2 garotas se retiram e Blade foi novamente ao quarto, mas não a encontrou lá. Ele a viu no teto e perguntou por que ela estava lá. Ela explicou que olhar para o céu a acalmava, mencionando que a grande estrela representava o pai e a pequena, o filho, simbolizando que estavam sempre juntos. Ela costuma olhar para o céu quando estava sozinha nas terras desoladas. Blade perguntou se no fundo ela gostaria de fazer amigos, mas ela respondeu que ele estava enganado. Ela afirmou que os dragões eram muito mais resistentes que os humanos, tanto física quanto mentalmente, e que eles não formavam bandos. Os dragões viviam e morriam sozinhos, e isso era ser um verdadeiro dragão. Portanto, ela não precisava de amigos. Ela enfatizou que a única pessoa de quem ela precisava era Blade. Ele foi conversar com o diretor, que afirmou que aquilo não era uma creche. Blade argumentou que não poderia fazer nada, pois apenas ele e Ernest poderiam cuidar dela. No entanto, ele percebeu que ela não estava mais na sala. O diretor explicou que após ele fazer carinho em sua cabeça, ela interpretou aquilo como um ataque e fugiu. E desapontado, Blade pensou que até mesmo para ser babá ele era inútil. Curioso sobre onde ela foi, Blade ouviu ela conversando sozinha quando se aproximou do quarto. No entanto, ele logo percebeu que ela estava apenas brincando com as bonecas. Foi nesse momento que ele notou que ela tinha um boneco representando cada uma das pessoas que ele conhecia, mostrando que, no fundo, ela considerava todos eles como amigos. Essa descoberta o deixou deprimido, e ele saiu do quarto para encontrar Ernest, mas a ignorou e acabou batendo a cabeça várias vezes. Após esse incidente, Blade conversou a sós com Ernest e expressou sua preocupação de que ela precisava de amigos, mas seu instinto de dragão
dragão a impedia de reconhecer alguém mais fraco como igual. Ernest concordou que, nesse caso, Blade deveria confiar em outra pessoa, pois ele não poderia resolver tudo sozinho. Ele apontou que ela havia pedido ajuda recentemente, o que tornava injusto ele não pedir ajuda também. Ernest sugeriu que Blade ficasse calmo e pedisse ajuda a ela e aos outros. No dia seguinte, no centro de treinamento, Blade pediu ajuda a todos e implorou que lutassem contra ela e a derrotassem. Ele desejava que todos se tornassem amigos de sua filha, e Ernest e os outros também imploraram, e todos concordaram em ajudá-los. Então, na forma de dragão, ela chegou ao local e todos se prepararam para a batalha. Então, o combate contra o dragão se inicia, e Ernest alerta todos para colocarem em prática o que treinaram. Então eles se dividem em grupos e cercam o dragão, porém ele ataca um dos grupos com sua cauda, e isso dá abertura para o outro grupo atacá-lo com suas armas, e nisso Blade já sente que ocorrerá tudo conforme eles treinaram. E bem, Ernest manda eles iniciarem os ataques à distância, assim que o grupo de Clay recuar. E assim eles fazem, porém o diretor nota uma falha nessa estratégia. Por mais que ela seja muito boa da perspectiva da natureza coletiva, o dragão possui camadas grossas de escamas, e isso deixa qualquer golpe comum impenetrável. E enquanto eles pensam em uma nova estratégia, Claire dá auxílio curando os guerreiros feridos, e o diretor aparece logo atrás de Blade, dizendo que o duelo acabará quando ele menos esperar. E bem, o dragão ocupa sua atenção com um dos grupos, então Blade grita para Sophie e Ernest aproveitarem uma brecha que receberam. Então Sophie o acerta com um soco tão excepcional quanto o que Blade deu na última vez. Em seguida, Ernest usa o poder de sua espada Asmodeus para atacá-lo. E a essa altura do campeonato, o diretor começa a botar mais fé neles e diz que esses golpes de fato foram capazes de ferir o dragão. Porém, ele afirma que seu plano falhou do mesmo jeito. Mas ele não contava com a astúcia daqueles garotos. Enquanto o dragão lutava contra os guerreiros, Leonard ganhou tempo e cavou um buraco em torno dele. E nisso o dragão cai no chão, e o diretor chama eles de trapaceiros. Porém, Blade explica que essa armadilha foi feita durante a luta, então não daria para considerar um golpe sujo. Mas de qualquer forma, o diretor diz que isso ainda não é o suficiente para vencer o dragão, e Blade diz que sabe disso, porém a verdadeira batalha está para começar agora, e nisso todos vão em direção a ele. E Ernest empunha sua espada para atacá-lo novamente, porém o demônio preso à espada já está cansado e começa a dar chilique, só que isso não é suficiente para Ernest recuar, e ela consegue domar o demônio e ataca o dragão novamente. Na sequência, Leonard também tenta fazer algo, porém meio que não adiantou nada, porém o cara continuou correndo os 10 km diários que Ernest mandou. E bem, a própria volta a atacar o dragão com sua espada. Em seguida, Sophie o ataca com seu poder de manipulação de gravidade. E por fim, Ernest ordena que a espada de Asmodeus mostre seu verdadeiro poder, e o demônio novamente volta a chilicar, só que isso não é capaz de impedi-la de preparar o seu golpe. Porém, todos ajudam dando as suas mãos para assim unir a força de todos os alunos. Tudo isso para enfim conquistar a amizade de Cutulain. E com todo esse poder, Blade diz a Cutulain para presenciar o verdadeiro poder dos humanos. E após isso, ele vai até ela, e a garota questiona se Blade irá abandoná-la, afinal, ela se considera uma criança fraca, já que perdeu a luta. Porém, era exatamente o que ele queria. Então ele diz que não foi ela que foi fraca, os humanos que eram fortes demais. E com isso, ele pergunta se agora eles seriam dignos de terem a amizade dela. E Cutulain responde friamente que sim. Então Blade a corrige e manda a garota falar direito. E finalmente, ela pede para que eles sejam os amigos dela. E obviamente todos aceitam. E assim, eles conseguem cumprir o objetivo. Bem, uma nova engenhosidade começa a ser montada na escola. E o diretor diz que como os alunos conseguem reunir e juntar seus espíritos de luta em combate, ele resolveu conceder a eles um novo objeto de treino. E durante a refeição dos alunos, Claire está enchendo o saco com Cutulain, tudo por ela ser bem fofinha. E Blade nota algo diferente em Ernest, mas não saberia dizer o que. E logo todos na mesa começam a ficar em choque, e então eles mandam Blade calar a boca. E nisso Leonard aparece e diz que mesmo que ela tenha engordado, ela continua maravilhosa. E então Blade saca o que estava diferente nela e começa a repetir que ela está gorda. Obviamente, a garota fica maluca de ódio e sai correndo do refeitório. E após alguns dias do ocorrido, Cutulain está lá consolando Blade, pois o cara fez Ernest se trancar no quarto durante 3 dias inteiros. E Jessica diz que ele foi um perfeito idiota, e com isso ele provavelmente perderá a amizade dela. Mas Blade logo se desespera e diz que irá até ela pedir desculpas, mas as garotas dizem que só vai irritá-la mais e dizem que irão junto com ele. E bem, todos vão até o quarto dela e batem na porta, só que ela não abre, então Jessica decide que terá que entrar sem que ela queira mesmo. E quando eles veem ela, a garota está em um canto chorando, e Cutulain pula nela, pois percebe que a garota estava comendo algo. Então a galera acende a luz, e eles acabam descobrindo que Ernest estava devorando uma caixa gigantesca de donuts. E então Blade diz que eles acharam os culpados por mantê-la presa no quarto. E bem, Ernest explica que a Larica atacou após a luta que eles tiveram com Cutulain, e Blade então a questiona
questiona se eles deixaram de serem amigos, mas ela diz que não, ela só estava trancada no quarto porque não queria que eles a vissem assim. E percebendo que estava tudo resolvido, ele simplesmente vira de costas e tenta ir embora, mas Jessica e Claire o puxam de volta, mandando ele fazer algo gentil para compensar a grosseria daquele dia. Porém, ele elogia o fato dela gostar muito de doces. Nisso, as duas mandam Leonard ensinar a Blade como ele deve fazer, e ele basicamente mostrou que para agradar a Ernest ele deverá ser um gado de mão cheia. Porém, ele caga no final e menciona que ela está gorda, então Blade vai até ela e conserta as coisas, dizendo que eles precisam apenas treinar para contornar a situação. E bem, eles começam o projetinho com vários treinos, desde caminhadas até flexões. Além disso, eles colocaram ela para comer apenas comidas saudáveis, porém ela não aparenta estar tão afim de comer comidas saudáveis. Então, após o banho, eles colocam Ernest para se pesar, e a garota conseguiu simplesmente zerar a máquina, e as garotas ficam incrédulas. Parece que Ernest fez foi engordar cada vez mais, e Blade aparece lá para perguntar como ela estava, só que espiar as garotas não costuma pegar tão bem, e Ernest se enfurece com ele. E bem, Jessica diz a ela que provavelmente ela ganhou alguns músculos com os treinos, porém, logo eles irão desinchar e deixá-la mais magra. E no dia seguinte, Ernest decide testar algo mais extremo, e ela vai com Blade até a recente construção da escola, em um local que possui uma barreira mágica, e essa barreira inibe qualquer dano sofrido lá dentro, e isso dá a segurança de que ela precisava para fazer o que estava prestes a fazer. E bem, ela ergue a espada e pede para que ela coma o corpo dela e transforme em poder. E ela enfim é tomada por chamas, e nesse momento toda a galera aparece para ver o que estava acontecendo, então as chamas abaixam, e Ernest de fato havia voltado para o seu peso de antes. E Cutulain pergunta o que estava acontecendo, e Asmodeu responde que todo o excesso de gordura dela foram transformados em chamas por ele. E Asmodeu continua perguntando qual inimigo ele deveria queimar, pois para ela ter recorrido a essa forma, a parada deve ser bem séria. E Ernest diz ao demônio que o inimigo a ser queimado era a sua gordura, e essa forma que ela está usando requer muita energia, cerca de 100.000 calorias por hora, e como ela já estava nessa forma há um certo tempo, ela cai no chão com fome. Nisso Ernest se transforma em uma fera, e como ela está com fome, qualquer coisa que estiver na sua frente serve, inclusive os seus amigos. Mas Blade atrás para a realidade, usando a sua espada do dragão. E bem, após muito esforço, ela consegue voltar ao normal, e ainda magra, e esse seria um final feliz, se ela não tivesse voltado a se empanturrar de donuts. E a desculpa dela é que qualquer coisa é só recorrer ao seu amigo demônio de novo. A enfermeira da escola diz a Blade sobre sua incrível evolução. Ele já recuperou 30% do seu poder que tinha antes, e ele logo se emociona e pergunta se ele já pode usar seus poderes de novo, mas ela diz que não. Se ele usar 30% do que era o seu poder antigo, ele morrerá, e ele com certeza terá que segurar a onda. E bem, andando pelos corredores da escola, ele encontra Claire, e ela apresenta a Maria para ele, uma outra colega deles, porém a garota parece ser bem antissocial, mas ele diz que se lembra dela, porém ele só cita lembranças embaraçosas sobre a garota, como por exemplo no treino deles para derrotar Cutulain. A garota só caía, e quando foi lutar de verdade, ela tirou uma magia de fogo na direção errada, só lambança, e para fechar com chave de humilhação, ele chama a garota de destrambelhada. O maluco com certeza é cruel, mas enfim, a garota na verdade queria pedir um favor para ele, e um bem inusitado, diga-se de passagem. Ela quer que ele a mate, porém só quando ela perder o controle. E como todos não estavam entendendo nada, ela resolve explicar a situação melhor. Maria diz que não é uma humana normal, e Blade então pergunta se ela seria uma demônia da noite. E ela diz que sim, e que dentro dela há um outro ser, um ser com poderes assustadores. Maria explica que conseguia ter um certo controle sobre ele, mas depois da luta contra Cutulain, ela começou a não conseguir controlá-lo 100%. Então Ernest questiona se essa fera poderia sair a qualquer momento, e Maria diz que sim, mas ela não poderia sair naquela academia, pois não tem outro lugar para ir por conta de seus pais terem morrido. E então ela diz que precisará encontrar uma forma de controlar esses impulsos que ela tem, e vendo a situação dela, todos se solidarizam e decidem ajudá-la, e Blade tem a ideia de levá-la ao mesmo local que foi com Ernest, e pede para que Jessica e Claire reforçarem a segurança do local, para evitar uma catástrofe, afinal, ele não sabe com que tipo de fera está lidando. E bem, Blade pede para que Maria libere seu poder todo de uma vez. Ele acredita que isso pode libertá-lo, afinal a mesma estratégia deu certo com Ernest, mas ela diz que não pode fazer isso, então a própria Ernest vai até ela e diz que poderia sim fazer isso, pois teria chances de dar certo, embora fosse um plano um tanto quanto idiota. E ao ouvir isso, Blade fica louco por ter tido o seu plano chamado de idiota, e os dois começam a se bicar, até que Maria decide tomar uma atitude, e diz que irá confiar na palavra deles. E bem, ela começa a tirar vários acessórios
de seu corpo e diz que o poder da fera está selado dentro desses objetos que ela carrega com ela. E após Maria tirar o último acessório, o monstro começa a sair. E Blade diz para ela não se segurar e confiar em seus amigos. E quando o monstro sai, era o próprio Rei Demônio. E ele diz para todos temerem e adorarem ele. Nisso, Ernest coloca o seu demônio para fora também. E os dois começam um embate cabuloso. Mas ele não dura nada. E vendo a derrota de Ernest, Leonard vai para cima também. Mas esse daí durou ainda menos. Então Sophie e Cutulain fazem um ataque duplo. Só que Sophie segura o Rei Demônio e usa o poder de gravidade suprema para tentar imobilizá-lo. E em seguida Cutulain concentra suas chamas e o ataca também. Porém o Rei Demônio consegue segurar o poder na palma de sua mão e devolve o presente. E bem, com todos os guerreiros derrotados, fica faltando apenas Blade. Pois é, os dois terão uma nova luta depois de muito tempo. E logo no primeiro golpe, o Rei Demônio percebe que o plano de Blade seria capturá-lo com vida. Então ele manda ele lutar a sério, caso contrário ele será morto. Então Blade ataca novamente, mas não consegue acertar nenhum único golpe no Rei Demônio. Nisso a fera lança sua habilidade Raio de Sol, e esse golpe desfarela completamente a espada de Blade. Então Ernest concede a sua espada a ele, e como sempre, Asmodeu reclama, e diz que isso vai contra a vontade dele, contudo ele permitirá que Blade use a espada por um tempo limitado. O Rei Demônio vê que se trata de uma boa arma, e diz esperar um combate divertido, porém Blade diz que não lutará para entreter ninguém, e seu objetivo é finalizar a luta com um único golpe. Nisso, uma áurea roxa começa a emanar de seu corpo, e Asmodeus diz a ele que talvez não seja capaz de suportar tamanho poder que Blade está liberando. Então Blade manda o demônio parar de reclamar, e então ataca o Rei Demônio, mas ele faz uma barreira protetora e se protege a tempo. Só que a barreira logo começa a se rachar, e vendo o tamanho poder, o Rei Demônio pergunta quem seria Blade, e ele responde ser apenas mais um cara normal. Então ele libera todo o poder, e assim consegue acabar outra vez com o Rei Demônio. Porém logo em seguida Blade cai exausto, e após isso ele acorda na enfermaria, e logo toma uma bronca da enfermeira por ter feito ela se preocupar tanto. Afinal, ele mesmo quem disse que não faria ela chorar de novo. E ele se desculpa e pergunta pelos outros, e a moça diz que eles ficarão bem, pois Claire está cuidando deles. Bem, pouco tempo depois, Maria está de volta, e muito bem por sinal, e ao cumprimentar Blade, ela quase deixa escapar que ele seria o grande herói, mas ele trata de cobrir a boca dela na hora. Ela então diz que descobriu qual o ponto fraco dele, e Blade manda Maria parar com isso, mas a garota fica meio lelé da cabeça, e diz que Maria é apenas uma de suas personalidades, e após ir embora, ela é chamada de Mao pelas outras garotas, e nisso ele fica todo perdido, sem entender nada. E bem, após isso, na sala do diretor, ele conta que já sabia da condição de Maria, e explica um pouco mais sobre a vida daquela garota. Ele diz que a mãe dela era uma humana, enquanto o pai, ele não sabe o que fim levou, porém ele o conhece como Rei Demônio. Sim, a Maria é a filha do Rei Demônio. E ao analisarem um pouco mais o novo comportamento de Maria, eles percebem que a garota mudou bastante após aquele evento com o Rei Demônio. Porém, todos ainda sentem medo dela acabar fazendo algo de ruim para todos, mas Ernest reafirma o que eles ouviram na diretoria, e diz que o próprio diretor se responsabiliza caso algo saia do controle. Bem, a garota recebe uma leve provocada de Jessica sobre as suas vestimentas, então Mao levanta sua saia até o talo, e já manda dois otakus ao chão. Bem, o horário do recreio acaba, e Ernest manda todos voltarem para a sala, e Maria diz ao Blade que aceitaria uma revanche contra ele, ou melhor, a Mao diz isso, afinal a garota está completamente diferente. E bem, Claire diz que a personalidade da Maria ainda não voltou desde a luta contra o Rei Demônio, e demonstra ter medo de não conseguir ver mais Maria de verdade. E bem, de noite Blade coloca Cutulain para dormir, então Mao aparece em sua janela, e o convida para um encontro. Porém Blade fala que esse tipo de evento só pode acontecer às 10 horas, mas Mao não quer nem saber de suas reguinhas, e puxa o cara levando ele mesmo assim. E no caminho Blade pergunta a idade de Mao, e ela responde que começou a ter consciência há 5 anos, porém como está em um corpo de uma donzela, ela diz que não quer ser tratada como uma criança. E no meio da conversa deles, a Mao revela que só está naquela academia por conta dele, afinal tudo que uma fera mágica busca é poder. Contudo Mao diz que Blade ficou mais fraco desde a última luta, então com isso ela percebe que tem uma outra coisa que aprende a ele. E Mao diz que talvez esteja apaixonada por ele. Nisso Blade já estranha a parada, mas ela diz que é só uma hipótese, e para tirar essa história limpo, Mao propõe que Blade seja o seu par, mas ele tem uma outra ideia, que consiste neles irem até uma arena na batalha mágica e lutarem até ficarem satisfeitos. Porém Mao diz que ele não está em condições de lutar. Além disso, ela não poderia tirar o pingente do selo por vontade própria, pois a consciência de Maria com certeza não permitiria. E Blade pergunta aonde está Maria, e Mao diz que ela está se escondendo nas profundezas do seu coração, e explica que Maria tem sombras negras em seu coração, por mais que não aparente. Mao
conta sobre ela ter sentimentos de lamento, sobre ter que viver escondida junto com a mãe. E no dia em que sua mãe morreu, Maria teria ficado com muitas dúvidas em seu próprio coração. Ela se questionava sobre o seu pai não amar sua mãe, pois ele a abandonou deixando o mundo dos humanos. E Mao explica que nasceu para fugir do sofrimento insuportável que Maria tinha no coração dela. E é basicamente por isso que talvez Maria não volte mais. E bem, após alguns dias de conversa, Elisa diz que fez muitas pesquisas e chegou na conclusão de que não faz sentido o pingente de Mao ser um objeto selador. E ela diz que arrancaria as próprias entranhas caso esteja errada. Porém, Ernest diz a ela que não é para tanto. Bem, Elisa diz que o pingente age como um dispositivo de registro que contém uma mensagem de quem deu ele para Maria. E Mao explica que pelas lembranças dela, o pingente teria sido dado pela sua mãe. E bem, Elisa diz que possivelmente essa mensagem seria registrada, serviria de ajuda para trazer Maria de volta. Ou seja, isso destruiria o Rei Demônio. Porém, Mao não hesita em deixá-los ouvirem a mensagem. E então Elisa prepara o pingente para reproduzir a mensagem. Em seguida, pede para Mao abri-lo. Nisso, um holograma do Rei Demônio surge e ele se desculpa com Emília. Essa seria a mãe de Maria. O Rei Demônio diz que precisou abandoná-la por conta de um inimigo que ele precisa encontrar. E por mais que não pareça, ele diz que teve motivos importantes para fazer isso. E diz que quanto à filha que eles estão esperando, ele gostaria que seu nome fosse Maria, mas diz a Emília que quando Maria for mais velha, ela deve dizer que seu pai morreu. Bem, enquanto a mensagem é reproduzida, nas profundezas do coração de Maria, uma batalha se inicia entre ela e Mao. E no fim da mensagem, o Rei Demônio diz que ama Emília e sua filha, e as amará para todo sempre. Bem, Mao diz que está em um conflito interno, e Maria parece estar conseguindo destruí-la. E no fim, Mao manda eles chamarem o nome dela, para que ela consiga sair. E assim, eles fazem. E Maria, ao retornar, acaba caindo no chão de exaustão, mas logo é acudida por seus amigos. Então, Papai Blade e seus amigos decidem dar uma volta por aí. E no caminho, Ernest nota uma carroça parada e atrapalhando o caminho. E a dona da carroça é uma centauro. Inclusive, Blade se surpreende, pois ele a conhece. E seu nome é Dione. E quando ele vai falar com ela, ela é interrompida. Mas a centauro estava prestes a entregar a real identidade de Blade. E vendo toda essa comoção, os seus amigos perguntam se eles já se conhecem. E eles tentam dar aquela desconversada básica. Porém, Dione quase entrega novamente a identidade dele. Nisso, Blade resolve mudar de assunto e pergunta sobre a carruagem dela. E todos se propõem a ajudá-la. E nisso Blade pergunta o destino da carroça. E bem, era uma encomenda para o diretor da academia, e ele a parabeniza pelo bom trabalho. Então, uma coisa repentina acontece. O diretor a chama para ser uma instrutora da sua escola, e isso pega todos seus alunos de surpresa. E o diretor diz que Blade conhece as habilidades de Dione, então ela é mais do que qualificada para assumir a vaga de instrutora. E como ela não é boba, ela aceita a oferta. Afinal, a academia Rosewood é muito requisitada. E bem, já na primeira aula deles, Dione mostra um pouco de seu poder, e ela se propõe a destruir ferro divinos, que é basicamente um material que muitos acreditavam ser inquebráveis, mas parece que essa história não era bem verdade. E ela consegue derreter todos os ferros com sua lâmina. E tudo isso só para se aquecer, antes de começar a aula de verdade. E bem, após o espetáculo, ela se apresenta para todos os alunos como Dione, a lança demoníaca, e ela desafia qualquer aluno que se sinta preparado para enfrentá-la. Mas Blade logo a interrompe e diz que ela não está ali para um duelo. E Ernest, após colocar o Tico e Teco para funcionar, reconhece Dione. Ela seria a comandante da mais poderosa unidade de cavalaria. A mulher não é pouca coisa não. E quando os alunos ouvem isso, eles já ficam se achando, pois irão ter uma aula com uma pessoa super importante. Porém, Dione diz que perto do grande herói, ela não era nada. E Blade fica em choque, pois isso não tá com cara de que vai dar certo. Então Ernest pergunta se ela viu o grande herói lutar. E ela diz que sim, afinal, esse era o único jeito de consertar a cagada. Mas Jessica e Claire não compraram muito essa ideia não. E estão começando a desconfiar dessa história. Bem, mais tarde, no banho, as duas fazem um agrado para Dione, e elas começam a perguntar coisas a respeito de Blade para ela, e se faz muito tempo que eles se conhecem. Então Dione se enrola e diz que conheceu ele esses dias, só que nisso as garotas já estavam espertas e percebem a contradição e continuam fazendo mais e mais perguntas sobre ele. Mas Blade ouve as fofocas enquanto dava banho na Cutulain e vai até lá para ver o que estava pegando. Então Ernest reclama do fato de Blade nunca avisar quando vai entrar, e Jessica diz que ele tem uma mentalidade parecida com a de uma criança de 5 anos. E falando nisso, Dione conta para todos que conheceu Blade quando ele tinha 5 anos. Só que ele tenta interrompê-la, porém a Mao aparece logo atrás dele, o impedindo de atrapalhar a Dione. Então ela continua contando que ao conhecer o Blade, ele era muito violento e parecia um animal selvagem. E como ela é metade humana e metade cavalo, ele a confundiu com um animal e tentou devorá-la. Porém, após alguns anos de treino, ela pôde finalmente lutar ao lado do grande herói. Enquanto isso, Sophie diz para Blade relaxar, pois elas não sabem que Dione está falando dele.
Bem, ela continua e diz que na luta contra o Rei Demônio, ele não deixou ela participar, e para ela isso foi um sinal de sua fraqueza, e com isso ela acredita que deverá treinar mais. E bem, Blade continua em dúvida se a galera não percebeu quem é o grande herói, e Sophie explica para ele que as pessoas acham que o grande herói é muito mais velho. E alguns dias depois, Blade e Ernest decidem dar um presente para Dione, até que um pássaro gigantesco surge na cidade, assustando a todos. E nisso, Ernest reconhece aquele pássaro como Seymour, um dos 4 pássaros continentais, por mais que eles tenham estranhado a aparição dele. Blade diz que não precisam ter medo de um ataque, basta eles não provocarem o pássaro. Só que nesse caso, as coisas não funcionam assim, e o pássaro atacou o mesmo, e é isso. Ernest então se questiona do porquê, afinal não era para ele atacar humanos. Então Blade nota que o alvo deles era na verdade a carroça atrás deles, e logo associa isso ao diretor. Dessa vez, nem Ernest conseguiu se segurar, e foi até ele reclamar, pois a cidade estava sob um ataque por conta de algo que ele fez. Mas o diretor dá uma de João sem braço, e pergunta o porquê dele estar associando isso ao ataque do pássaro. E Blade explica que seria por conta do pássaro ter atacado uma das carroças que ele usava para trazer suas encomendas. Então Ernest pergunta o que tinha lá dentro, e o diretor diz que era um ovo de Summer. E nisso Ernest fica ainda mais pistola, pois tudo está explicado agora. O pássaro estava furioso por terem roubado o ovo dele, então o assistente dele o aconselha que ele explique a situação para eles. E nisso o diretor conta que existem 2 condições necessárias para o ovo de Seymour chocar, e a primeira seria manter a mesma altura de uma árvore sagrada de aproximadamente 10 mil anos, e o segundo é ser banhado pela luz do sol poente no momento da eclosão. Porém, ele explica que os pais não escolheram um bom lugar para fazer o ninho, portanto o ovo não teria sido chocado nessas condições. Então Ernest pergunta se ele estaria querendo ajudar os pássaros a chocarem o ovo, porém ele diz que a ideia seria apenas que esses pássaros lendários atacassem mesmo, para assim servir de treino para eles. Contudo, o diretor diz que eles podem tentar serem heróis e ajudá-los na questão do ovo. E Ernest pergunta a data da eclosão, e ele responde que eclodirá no dia seguinte. E já de manhã, Blade e Ernest diz aos alunos que eles terão uma missão. Todos lutarão contra 2 Seymours, porém o objetivo não é matá-los, e sim ganhar tempo escondendo o ovo dos pais até o pôr do sol. E ele explica que os pais estão muito furiosos e podem destruir o ovo por impulso, então eles devem protegê-lo. E ao chegar no pôr do sol, eles erguerão o ovo com um elevador para que assim ele se choque em segurança. Enquanto isso, os pássaros estão destruindo a cidade, e os alunos já chegam ao campo de batalha. Então Leonard parte para cima de um dos pássaros, e nisso Jessica fica toda encantada pelo cara, porém ele erra o seu golpe e passa vergonha. Com isso, Jessica fica lá viajando na frente do inimigo, e Clay parte em defesa dela, porém o pássaro dá uma patada nos dois, e eles saem correndo de lá. E bem, eles usam um outro plano. Outros alunos prendem o pássaro com cabo de ferro divino, e normalmente eles são inquebráveis, porém hoje não é o caso. O bicho leva junto os prédios com ele, só para se livrar do cabo divino, e isso pode ter parecido um ponto negativo, mas Blade diz que foi bom, pois eles ganharão tempo. E bem, Cutulain ataca um dos pássaros, mas logo em seguida é derrotada, então Blade pede para que Maria se torne a Mao. Pois é, a garota pode ser meio maluca, mas em contexto de batalha todos prefeririam a Mao mesmo. Então, ela ataca o pássaro, e em seguida Ernest incorpora a forma de Armodeus, e o ataca também, porém o gás acaba. Então ela come um pudim para conseguir voltar à forma e ganhar mais um tempo. E chegando no pôr do sol, eles tentam levitar o ovo com o elevador, mas algo acontece, o aparelho acaba não funcionando como esperado, e para no meio do caminho. Nisso o pássaro já vem maluco para cima deles, então Clay pede para que Blade pegue o ovo e saia, pois eles cuidarão do alvo deles por enquanto. Nisso Blade se recorda de um outro duelo em que seus parceiros disseram a mesma coisa, e Ernest manda ele confiar neles. Então ele sente confiança em seus amigos, e vai para o ovo, e logo atrás dele Dione aparece para lhe dar uma caroninha. E no caminho Blade conta para Dione sobre aquela batalha estar lembrando ele dos tempos do grande herói, porém naquela época ele não tinha amigo de verdade, diferente de agora. E bem, chegando até lá, Blade tenta carregar o ovo, mas o negócio é muito pesado, então Dione dá a volta e dá um empurrãozinho para ele, e dessa vez é literalmente mesmo. E chegando no topo, eles são reposicionados pelo diretor. Ele já estava lá esperando que eles conseguissem levar o ovo até lá, mas algo não saiu como esperado. O outro Seymour começa em direção a eles, então o diretor se coloca na frente da torre e diz que pagará uma dívida antiga com outra vida. E Blade fica sem entender aquelas palavras, até que um assistente explica que o diretor havia sido salvo por um Seymour no passado, e graças ao Blade, ele conseguiu retribuir o favor, ajudando o filho dos pássaros a nascer. E bem, o pássaro aparenta ter ficado ainda mais furioso, então ele ataca o diretor que bate no ovo, ele
começa a cair. Nisso, Blade segura, e Sophie aparece para ajudá-lo. Ela paralisa o tempo por 5 segundos, e esse tempo é suficiente para Blade atacar o pássaro com todo o resto de sua força. Feito isso, o ovo começa a se chocar, e de dentro saem 2 pássaros gêmeos, e agora está explicado todo aquele peso. Então os pássaros, por algum motivo, ficam encarando o Blade, e Sophie explica que eles enxergam ele como um pai, já que cuidou do nascimento deles. E Ernest chega logo depois, ficando surpresa por Blade ter encontrado mais filhos. E bem, passam alguns dias e os pássaros já estão bem maiores. E com essa missão, Blade se dá conta de que fez ainda mais amigos. E Blade então empunha sua espada banhada de sangue, quando de repente ele dá de cara com Sophie e ela questiona se consegue derrotá-lo, caso use toda a sua força. Ele diz então que eles podem testar isso, e Sophie paralisa o tempo e o acerta 3 golpes, porém nenhum deles o fere, e Blade avança para cima dela e diz que usou uma técnica chamada Corpo de Diamante, uma técnica que endurece todo o seu corpo, deixando ele mais resistente para receber qualquer ataque. Em seguida, Blade a acerta com sua espada e pede para o diretor parar com a palhaçada, afinal, ele conhece essa magia de ilusão. Então o diretor aparece e diz que não se trata de uma magia, na verdade, aquilo era realidade virtual e teria sido criada usando ciência, e ele explica que usando aquele aparelho, eles poderiam treinar até a morte, afinal, hologramas projetados não morrem. E Blade não aparenta estar tão feliz com a engenhosidade dele, e pede para deixar mais fácil de identificar as pessoas reais dos hologramas, pois alguém pode acabar confundindo um ao outro depois que saírem da sala e acabarem se matando de verdade. Então o diretor concorda que isso seria um problema, e abaixa uma alavanca, e nisso todo o cenário muda para um completamente diferente fofinho, e será nesse novo lugar que eles lutarão até a morte. Super combina, e a primeira luta sangrenta entre Leonard e Ernest, e a garota já desfere um golpe que o deixa no chão, e logo em seguida ela o fere sem nenhuma piedade, afinal ninguém está morrendo de fato, mas a cara de sadismo dela é bem assustadora. E após isso temos a luta de Clay e Cassie contra Jessica e Claire, e os caras já ficam todos convencidos e mandam elas desistirem, afinal elas nunca derrotaram eles em nenhuma de suas aulas, porém Jessica parte para cima deles e já acaba com um, e Claire cuida de Clay. Para quem estava falando demais, eles até que perderam bem rápido, e bem, agora as duas estão ferradas. De um lado está Ernest arrastando sua espada, sadicamente, enquanto diz que quer matar as pessoas é muito divertido, e do outro nós temos simplesmente o Blade, e ele promete que não deixará que Ernest seja corrompida, e os dois iniciam o embate, e Blade a ataca com sua habilidade brilho infinitivo e acaba com o combate rapidamente. Em seguida ele acorda com tudo dizendo que ele foi o último a ficar de pé no combate, e Ernest então parece que começou a coringar, mas Blade acaba comparando a gargalhada dela com a de uma galinha, e o diretor gargalha com toda a situação. A juventude é a mesma coisa deveras maravilhosa, e ele então se vangloria de sua nova invenção, mas Ernest não curte muito, e diz que todos passaram o maior sufoco por conta da nova engenhosidade dele, porém ele só volta a gargalhar alto. Bem, Blade vai até a máquina do diretor e mexe nas configurações, colocando vários inimigos e armadilhas no cenário. Nisso o diretor questiona se não seria desafio demais para eles, porém a parada não era para Blade treinar. Ele coloca o fio na cabeça do diretor, pois é, ele merecia um castigo depois do que fez, e Blade diz que deixará ele se ferrando na realidade virtual até anoitecer. Porém, Blade exagerou um pouquinho na dose do veneno, só tem inimigo cabuloso para lutar com ele. E bem, todos estão no refeitório comendo, mas Clay e Cassie estão lá deprimidos e afastados de todos, e Anna se questiona o que houve com eles. Então Blade diz que os malucos lutaram contra as meninas e perderam para as duas, e para ele o que fez eles perderem foi o ego gigantesco deles, afinal para os dois eles eram as últimas bolachas no pacote, e após tomarem a maior paulada moral da vida deles, os caras resolvem se retirarem do refeitório, mas Blade explica que foi necessário dizer essas palavras, pois forçará eles a melhorarem. E bem, um tempo depois, Blade e toda a galera estão indo para a nova inauguração do diretor, e chegando lá, a Dione novamente comete um deslize, e quase o chama de grande herói. E a essa altura do campeonato, nós já sabemos que os amigos deles são bem lerdo, então nem tem como eles desconfiarem de nada mesmo. E bem, ele pergunta para a Dione o que seria esse Thermae que o diretor está construindo. Nesse momento, a Elisa aparece para explicar as coisas, porém Dione sugere que eles entrem lá para descobrir do que se trata o local, e entrando lá, eles se deparam com uma terma luxuosa, e Diona diz que guerreiros de nível 3 foram convocados para cavar aquelas termas. E bem, Maria resolve continuar nessa personalidade para ficar com eles nas termas, pois diz que se deixar a Maú ficar livre, ela certamente vai tirar os peitos para fora. Mas deixa a Maria mesmo, o YouTube agradece. E todos do nada percebem que Ernest sumiu, mas na real ela só estava escondida atrás de uma pedra, pois para ela tomar banho juntinhos é muita indecência. Sim, a garota queria matar os amiguinhos degolados e está dizendo que algo é indecente. Porém ela não está 100% errada, pois logo em seguida uma indecência de fato ocorre. O diretor achou que seria uma boa ideia juntar eles e mostrar o seu saco enrugado para todo mundo, e Ernest reclama com todos sobre não usarem roupa de banho, e o diretor não consegue discordar disso, porém ele exige que ninguém use toalhas no banho das termas. E para validar a sua ordem,
ele diz que está na constituição do reino, mas sua assistente diz que ele está equivocado, mas de qualquer forma, ele quer ver um peitinho e pergunta para os outros o que eles acham dessa ideia. E obviamente todos apoiam a causa do diretor. E Jessica vira para Ernest e pergunta o porquê dela não tirar o biquíni. Afinal, após ela voltar à forma assustadora de Amor-Deus, a garota ficou andando peladona pela cidade, mas a desculpa dela é que estava em um combate. Porém, Claire diz que ainda assim é exagero ficar com a toalha, e todos os homens de lá gritavam para ela tirar a toalha. E nisso, o diretor vai até ela implorando para ver suas beldades, porém, ele é domado por sua assistente. Bem, Jessica e Claire vão até os dois perdedores, e Claire diz aos dois para não se preocuparem tanto com o que aconteceu, e ela pede desculpa por ter ganhado deles. Pois é, agora as coisas melhoraram muito, né? E após o banho, Blade vai lá trocar ideia com eles, e diz que eles levaram aquela derrota muito a sério, afinal eles dois sempre ganharam delas, mas perderam uma única vez para ficarem chateados para sempre. Cassie então explica que poderia ter perdido para qualquer pessoa, mas não para Jessica, e Blade questiona o porquê, então ele responde que gosta dela, e nisso, Blade diz que também gosta, e os dois ficam surpresos, porém logo em seguida ele fala que gosta dos outros também. No caso, ele gosta de todos como amigos, mas ele diz que os gostar deles são diferentes, e Clay diz que gosta de Claire, mas enquanto eles falam sobre as garotas, o Blade fica perdido e não entende nada, e de repente Cool abre a janela e diz que ouviu toda a conversa, e sugere que eles fiquem mais fortes para conquistá-la, afinal fêmeas preferem homens fortes, e dessa forma as duas irão se jogar aos pés deles, e eles questionam como poderão ficar mais fortes. Então Cool diz a eles que um treinamento rigoroso com o seu pai pode dar jeito, e nisso eles concordam com a sugestão da garotinha. Enquanto eles estão lá discutindo sobre as garotas, elas estão lá sobre como Clay e Cassian estão começando a agir estranho. Então Claire dá a ideia delas perderem de propósito na próxima vez, porém a opinião geral é que essa ideia na verdade é horrível, e nesse momento Cool aparece com a solução para os problemas, e dá a mesma dica para elas, para ficarem mais fortes, afinal machos se atraem por fêmeas fortes, mas Jessica diz que não tem interesse em fazê-lo se apaixonar por ela, e Claire dá outra ideia idiota, ela sugere que elas parem de treinar para deixá-los alcançar a força delas, e bem, os malucos estão lá passando por um rigoroso treino aplicado por Blade, então o dia de testar suas forças chega, e eles são enviados para aquela realidade virtual do diretor, e os dois prometem que se vencerem o duelo, irão se declarar para elas, então eles são enviados para a luta, e têm o direito até a plateia. E também se tem juízes, que no caso são Ernest e Blade, e os dois dão permissão para a batalha começar, e os dois vão com tudo para cima deles, porém eles conseguem afastá-las. Nisso, Ernest pergunta se Blade ensinou a eles a usarem o espírito de luta, e ele explica que apenas fez com que os dois percebam que o espírito de luta eles já faziam uso subconsciente, e com isso Cassim conseguiu usar mais livremente a sua energia espiritual do vento, e essa habilidade deu brecha para Clay atacar Jessica, porém ela usa a energia espiritual do fogo para combatê-lo, e quando Cassim estava para voltar ao chão, ele é surpreendido por Claire, que o derrota. Então Jessica congela Clay e logo em seguida ataca com eletricidade, e com esse choque térmico violento, não teria como ele continuar na batalha. Porém, dessa vez, ele soube perder. Ou melhor, os dois souberam perder, e parabenizaram as garotas por mais essa vitória, e prometeram que ficarão mais fortes. Cassim então pergunta se as garotas ensinaram elas a usarem a energia espiritual do gelo e trovão, e elas respondem que sim. Nisso os garotos já usam a parada como desculpa para terem perdido, mas Ernest dá uma lição de moral neles, e diz que os dois tiveram aula com a ajuda de Blade, e ela também faz uma pergunta aos dois. Ela quer saber se eles não irão se confessar para as garotas só porque perderam a luta, pois para ela, ter que ganhar de quem você gosta é inaceitável. As garotas avistam um robô, e como ele é bonitinho, eles logo vão se engraçar com ele. Porém, Ernest chega lá perguntando o que elas estão fazendo, e Jessica diz a ela sobre o gracioso robô que apareceu do nada na academia. Então Ernest pergunta o quanto tempo ele está lá, e o Sophie responde que já tem uma semana, e Ernest se impressiona com isso, pois ela nem havia percebido ele lá, e de repente o robô projeta um holograma com a imagem de Blade, e falando no garoto, ele está lá envolto nessa auréola dourada, estocando seu poder. Quando do nada sua filha adotada aparece e acaba tomando um ataque involuntário da barreira, e Blade diz para ela que é perigoso se aproximar. Nisso, Kutulain pergunta o que seria aquilo, e então ele explica aquele fato dele morrer caso usasse 15% de sua força. Então, para evitar isso, ele explica que treina seu espírito de luta regularmente para manter um pouco de sua força guardada. Nesse momento, as garotas aparecem com o robô e dizem que ele está procurando por Blade, e ele rapidamente saca sua espada e o ataca, e após isso ele fica surpreso, pois
pois seu estoque de força realmente fez efeito. No entanto, Ernest reclama por ele ter tido essa atitude, mas Blade explica que precisava fazer isso, pois aquele robô se tratava de um Guardian e deveria ser destruído. Mas Ernest pergunta o porquê disso. Afinal, o robô é muito bonitinho e só estava querendo vê-lo. Então Claire pergunta se deveriam consertá-lo, e Blade explica que aquele ser poderia ser destruído diversas vezes, e se sente muito encrencado por aquele robô ter subido para a superfície para ir atrás dele. E bem, no dia seguinte, eles encontram uma garota, e Mary pergunta se Blade a conhece, e ele tenta se lembrar, mas a garota logo vai em sua direção, e pergunta o que ele achou do corpo dela. Blade fica sem entender nada, e ela explica que analisou a mente do humano macho, e então recriou o design de algo que excite seus instintos mais básicos. Nisso ele pergunta quem é ela, e Claire avisa que poderia ser o robô que apareceu no dia anterior, mas antes que pudessem raciocinar o que ela seria de verdade, a garota ameaça atacar Blade, e ele logo saca sua espada e se defende, atacando a garota com vários Dragon Wither, e suas amigas mandam-o parar, pois ele já estaria exagerando. E após finalizar a sessão de ataques, Ernest vai até ele reclamar, afinal ele está atacando uma garota impiedosamente, então ele pergunta o porquê dela ter o atacado, afinal logo mais a garota estaria voltando. E dito e feito, antes de anoitecer, ele estava novamente para atazanar o Blade, e ele novamente ameaça sacar sua espada, porém Ernest o impede e diz que não vê maldade na garota, e diz que ela poderia estar querendo ser amiga dele, mas ele diz que não é isso, e diz que Guardians são um problema principalmente quando estão em modo berserk, e nisso ela afirma sua real intenção, e de fato ela afirma que recebeu ordens para eliminá-lo, mas no momento ela está apenas observando para coletar dados, e mesmo após ouvir isso, Claire ainda demonstra interesse em ser amiga dela, porém a garota diz que Claire não é o alvo dela, mas caso fique em seu caminho, também será eliminada. No entanto, Claire diz que ela poderá aprender a viver em grupo com elas, e a chama de Iona, porém a garota explica que na verdade, o que está escrito nela é 10NA, e esse seria apenas o seu modelo, portanto não é seu nome. Mas Claire diz que se ela não tem um nome, esse poderia ser, mas a garota fica em silêncio, então Claire diz que pode ajudá-la a bolar um plano para acabar com Blade. Nesse momento, Iona realmente parece começar a gostar dela, e as duas dão um aperto de mãos, simbolizando um compromisso com esse plano. E bem, todas se reúnem para pensar em um plano de como acabar com Blade, e Claire pergunta o porquê dela querer acabar com ele, então Iona explica que quer acabar com Blade por conta dele ter invadido à força um local precioso para ela, e diz que ele a envergonhou, penetrando seu corpo repetidas vezes. Nisso todas as garotas ficam abismadas com esses detalhes meio sugestivos, mas Blade diz que só entrou em uma área que ela estava protegendo. No entanto, ele tinha a chave por ter conseguido com o rei, mas Iona diz que isso é insuficiente, pois é necessário que ele tivesse uma autenticação biométrica e uma assinatura genética do código mestre para ter acesso ao local. Então Ernest pergunta sobre o que ela está falando, e nisso Blade explica que ela está falando da Biblioteca Real de Livros Banidos, que fica no subsolo, e ele precisou ir até lá para estudar algumas coisas a respeito de Asmodeus. E Ernest fica vermelho ao ouvir isso, pois ele estava bem empenhado em ajudá-la com seu demônio. E Iona fala que no total ela teve 28 invasões na biblioteca, e isso fez com que seu corpo fosse dividido em mais de 500 mil de fragmentos, além de ter sido repreendida por muito tempo pela sua supervisora. Mas em sua defesa, Blade diz que só a atacou por conta de ter sido atacado primeiro, e as garotas começam a ter uma má impressão dele. Até o próprio Rei Demônio o criticou por tamanha maldade. E depois disso, ele só vai embora do tribunal, mas Sophie vai até ele, e Blade reclama sobre as pessoas estarem sendo muito duras com ele, afinal ele só invadiu a biblioteca para conseguir cumprir com seus deveres como grande herói. E, além disso, Iona e todas as criaturas iguais a ela mantêm suas almas em um único lugar, diferente do corpo que recebem, ou seja, se destruírem o corpo de Iona, ela não morreria mesmo. Nisso Sophie questiona o que ele faria caso eles morressem ao terem seus corpos destruídos, e como um herói ele responde que ficaria indeciso em matá-la. E bem, Elisa exemplifica na lousa o porquê de Iona não conseguir vencer Blade, e elas também descobrem que ele só ataca ferozmente por ter ciência de que ela não morreria. Nisso Ernest diz que Blade costuma agir de forma bem fria às vezes, e ela se lembra do incidente em que ele ameaçou cortá-la. E bem, Iona diz para elas esquecerem aquilo e agirem de forma mais construtiva. No entanto, Elisa diz que a melhor estratégia que elas podem ter é a de pensar em forma de evitar a derrota de Iona agora. Então as garotas questionam uma coisa para Iona: qual teria sido o motivo dela ter escolhido a forma de uma garota para enfrentar Blade? E assim como ela já havia dito, Iona só escolheu essa forma por saber que Blade pegaria leve com ela em uma batalha. E nesse momento Elisa já estava preparando um plano, e esse plano se chama o Stand Alone Complex, e ela explica que esse plano consiste em instalar a alma de Iona diretamente no Core Unit, no coração dela, e isso basicamente faria com que ela pudesse ser destruída. Então certamente Blade agiria com mais cautela com ela durante a luta, e após o procedimento, ela já coloca os dois para lutarem no mesmo momento. Então Blade logo brande a sua espada em tom de ataque, mas Iona pede para falar algo antes, e isso ela explica
explica que está em modo stand-alone. Isso significa que a conexão dela com a Mother foi fisicamente cortada. Em outras palavras, ela está vulnerável a ser destruída por completo caso ele pegue pesado. Então Yona vai até ele e coloca suas mãos naquelas partes e explica que a 10 centímetros de profundidade se encontra sua alma e coração. E caso ela seja gravemente ferida naquela região, ela deixará de existir para sempre como unidade individual. E após perceber que ele entendeu o recado, ela vai para cima dele e o ataca, mas Blade se levanta furioso e prepara o seu golpe de espada que ele havia usado nela. Porém ele recua e apenas acerta com uma corrente de ar feita através de seus punhos. Mas esse golpe não surge efeito. Porém, antes que ele pudesse pensar em qualquer outro ataque, ela parte para cima dele de novo e enche ele de porrada. Nisso Arnaz se surpreende por estar vendo um bem dotado de lutas tomando uma surra, e ele reclama da dor e pede para que Yona pegue um pouco mais leve com ele, mas ela responde que quem irá pegar leve é ele. Afinal, é de sua natureza não ser agressivo com garotas, e no fim, ele foi derrotado por ser forte demais, mas ele discorda dessa afirmação dela, e diz que na verdade, ela nem deixou que ele utilizasse seus golpes mais poderosos, então ela manda ele se render, a menos que queira sofrer mais, e nisso ele se rende para ela, e assume a sua derrota, e todos aplaudem calorosamente. Após a luta, eles vão ao refeitório, e Blade pergunta se ela não consegue comer, e ela responde que sim, pois foi programada para absorver o alimento e transformá-lo em energia, assim como os humanos, mas algo não está certo com ela, e Elisa aparece para explicar o que está acontecendo. No caso, Yona perdeu a sua motivação em fazer coisas, afinal ela foi programada para derrotar Blaze, e após conseguir concretizar o seu objetivo, ela não tem mais o que fazer. E vendo que ela está mal, Claire diz a Yona que ela pode conversar com elas para resolver qualquer problema. No entanto, ela responde que costuma recorrer a Mother quando precisa de algum tipo de orientação, e Kutulain pergunta quem seria essa Mother, e Elisa diz que ela está falando da Mother Computer, sua superior. Nisso Yona explica que após concluir uma missão, ela contata a Mother, e em seguida ela é designada para uma nova missão. Porém, como ela se descolou da Mother com o intuito de derrotar Blade, Yona foi vista como um aparelho defeituoso, e então teve seu registro terminal apagado e deixado de lado pela Mother, mesmo que ela tenha voltado a sua conexão com ela depois. Em outras palavras, ela foi demitida, e nisso Blade pergunta quais seriam os outros motivos para ela ter sido demitida, e ela diz que transmitiu cerca de 15 terabytes de xingamento contra a Mother. Agora tá tudo explicado, né? E bem, ela diz se sentir insegura, agora que não possui nenhum superior, e então ela olha para Blade e pede para poder chamá-lo de mestre. Ele logo percebe que ela quer vê-lo como uma entidade superior, mas não parece gostar tanto da ideia, e Yona diz que é uma pena, pois se ele não se tornar o mestre dela, o seu contador continuará diminuindo, e ele pergunta o que seria esse contador. Nisso, Yona explica que é um mecanismo implantado nela para impedir o seu modo Berserk, ou seja, cada Guardian possui um sistema de autodestruição instalado, e todos ficam em choque com a revelação. Nisso, Elisa vai estudar mais a fundo essa história, e descobre que elas possuem 84 horas até que a autodestruição dela se inicie, mas Yona manda eles ficarem despreocupados, pois a ideia dela é se autodestruir em um local deserto, mas Blade tenta resolver as coisas, e pergunta sobre o contador. Afinal, ele deveria parar caso ele se torne o mestre dela, e Yona diz que sim. Nisso, ele aceita. E bem, após isso, ele ganhou uma discípula bem estranha, e Blade questiona que tipo de roupa ela está usando, e ela explica que se trata de roupas de servo da antiguidade, mas ela diz que se ele quiser, ela tira a roupa, porém ele diz que não precisa, então ela decide ficar com a roupa mesmo, porém ele irá ficar por ter entendido a indiferença dele com uma ordem, e ela pergunta qual seria a próxima ordem. Nisso, Kutulain tenta se aproveitar e pede para ela trazer doce para ela, mas Sophie entra no meio impedindo, e Blade diz que se ela quiser falar algo, ela pode falar agora, e Sophie questiona se aquilo seria uma ordem, e ele se vê meio sem saber o que dizer, e apenas diz que sim. Então Yona acha isso injusto, pois ele dá ordens para Sophie, mas não para ela, e bem, Sophie diz o que está incomodando. No caso, ela está insatisfeita por ter mais uma garota submissa igual a ela, pois Yona estaria roubando a sua personalidade de se submeter a ordens, e nisso as duas começam a discutir, e Sophie diz que ela está copiando o jeito sem expressões que ela tem, mas Yona explica que ela é programada com 800 expressões diferentes, então Sophie diz que ela aguarda ordens assim como ela, porém Yona explica que ao fazer isso, ela está apenas cumprindo seu papel como androide, então é algo inevitável que ela faça. E bem, Sophie fica brava com Blade, pelo mesmo motivo de Yona, pois ela quer que ele dê mais ordens para ela, então as duas decidem disputar para ver qual merece ser a submissa do mestre. Então Kutulain coloca lenha na fogueira, falando para as duas derramarem sangue, mas Blade tenta apaziguar as coisas e pede para elas não causarem problemas, então as duas perguntam se isso seria uma ordem, e ele diz que sim. Bem, após isso, Blade está andando tranquilamente pela academia e encontra Sophie por lá, e a garota está toda estranha e imitando um gato. Blade pergunta o que seria aquilo, e ela diz apenas que está tentando desenvolver uma personalidade única para não ficar para trás de Yona, e falando nela, a garota aparece lá, com orelhas de coelho, parecendo a Sophie. Pois é, elas tiveram
literalmente a mesma ideia, e como não dá pra ganhar a submissão do mestre tendo a mesma ideia, elas decidem sair na porrada. Porém, quando a parada ia ficar boa de verdade, o Blade aparece para impedir. E além do mais, elas combinaram de ter um combate desarmado, e nem no banho ele tem sossego. Cada uma vem com um tipo de roupa e toalha, para tentar impressioná-lo. E bem, até na hora de dormir, as duas estão lá. E a desculpa delas é que precisam estar lá para servi-lo, assim que precisar. Então por isso que ele pode dormir tranquilamente. Enquanto ele dorme, Yona diz a Sophie que ela pode dormir se quiser. No entanto, ela diz que fez tratamento de sono, então ela pode ficar até 7 dias sem dormir. Porém, Yona diz ser capaz de ficar acordada infinitamente, afinal ela nem tem a necessidade de dormir. E bem, Sophie começa a se ver de saco cheio dessa competição, e conta que Blade significa para ela. No caso, ele era o único que se importava com ela, afinal ela sempre foi mantida em um laboratório escuro e era tratada como um mero objeto para servir como réplica do grande herói, e ela só foi mantida no mundo por conta de precisarem estudá-lo através dela. Nisso, Yona se identifica com a garota, e passa a considerá-la uma pessoa especial para ela também, e Sophie diz que não entende bem a sensação que ela tem ao competir com Yona, talvez pudesse ser apenas um divertimento. E nisso, Yona fala com Sophie formalmente, porém ela pede para ser chamada apenas de Sophie, sem pronome de tratamento, e Blade estava acordado ouvindo as garotas se dando bem entre elas. Bem, no dia seguinte, elas vão comer juntas, e Ernest percebe a amizade que elas começaram a ter do nada. Nisso, Blade volta a se preocupar com o contador de Yona, e pergunta sobre ele, e as coisas não andavam bem. O contador estava diminuindo. Nisso, ele percebe que essa história dele ser mestre dela não surtiu efeito, mas ela responde que teve efeito significativo. No caso, o contador reduziu 1/10 de sua velocidade normal, e Elisa diz que já temia por isso, pois não importa a força de Blade, ele ainda continua sendo humano, e ela diz que Yona só tem mais 20 horas até a explosão. Nisso, Yona revela que seu último desejo é ficar com todos eles até perto de seu fim. Chegando próximo da explosão, ela iria para longe, e para alegrar as coisas, Jessica e todos fazem uma despedida calorosa para Yona, e ela questiona se de fato poderia continuar por lá, e Sophie responde que sim, pois eles estão querendo realizar o último desejo dela. E nisso, ela diz para Yona aproveitar seus últimos momentos ao máximo, e ela diz isso como sua amiga, não como uma ordem. E bem, Ernest e as outras garotas procuram por Blade e não o encontram em lugar nenhum, então Yona começa a se despedir de todos, e faz uma barreira protetora para não ferir seus amigos. E ela revela que em seus últimos momentos foi capaz de entender pelo menos um pouco como os humanos se sentem, e Yona diz a Sophie que ela ajudou a se tornar mais humana, e como o idiota do Blade decidiu desaparecer logo agora, ela pede para que Sophie mande lembranças para ele. E ela também comenta sobre se lembrar do calor das mãos de Claire. E quanto a Jessica, ela diz que gostaria de poder ter tido mais conversas de garotas com ela. E para a Mao, ela dá a missão de terminar de eliminar a Blade. E quanto a Cutulain, ela aconselha a garota a continuar sendo a menina travessa que é. E para finalizar, ela fala com Ernest e diz que na verdade tem medo de desaparecer. E pede para ao menos não desaparecerem suas memórias. E as garotas dizem que não esquecerão ela. Nisso, Yona agradece aliviada e se despede de todos. Porém, quando o contador finaliza por algum motivo, ela não explode. E do nada, quem aparece é o Blade, e o cara tava mais perdido que qualquer um. Nisso, Ernest o puxa e reclama de como ele consegue perder uma festa importante dessas. Mas ele diz que, na verdade, foi falar com a Mother e a convenceu a admitir Yona novamente. Tudo bem que ele usou um pouco de força bruta, mas deu certo. A correção com a Mother foi restaurada e o programa de autodestruição foi encerrado. E então ela pula em Blade para agradecer seu mestre, e as suas beldades agradecem ele também. Obviamente, Ernest fica doida de ciúmes, como sempre, e já começa a chilicar. E um treinamento especial da academia se inicia, o chamado Battle Royale. É um treino que consiste em cada aluno competir dando o seu melhor. Ou pelo menos era para ser, afinal, Blade é extremamente apelão e vence todos sem se esforçar, porém ainda tinha Leonard, ou seja, praticamente não tinha mais oponente. E bem, ele empunha sua lança broca e conjura sua defesa absoluta, mas Blade olha para a técnica dele com total desdém, e todos torcem para Leonard, afinal, alguém tinha que vingar a derrota de todos os outros. Nisso, Jessica aconselha Blade a perder um pouco de vez em quando, e ele fica sem entender o motivo de todos estarem contra ele, mas Yona explica para Blade sobre a sua apelação. E nisso todos passam a torcer por Leonard, e ele, por sua vez, jura trazer a vitória em nome de Ernest. O cara é gado em nível máximo, e enquanto isso, Ernest acreditava até que ele já tivesse sido derrotado. E ao ver isso, Leonard se sente humilhado, e as garotas não param de pisar nele, e dizem que Blade o guardou por último por não gostar dele como oponente. A única que tenta consolá-lo é a Maria. E bem, ele tenta atacar Blade, mas ele desvia e Leonard cai duro no chão. E assim, todos deixam a arena no maior desgosto. Porém, ele se apega ao fato de
verdade, Ernest ainda estará ali com ele, mas até ela vai embora em seguida. Nisso, Blade o chama para ir comer alguma coisa também. E finalmente, Leonard admite que não teve chance contra ele, e Maria fica lá de longe, observando os dois atentamente. Após isso, já no banho, a Mao aparece lá e comenta sobre ter percebido que Maria estava interessada em fazer algo a respeito do que viu. Bem, enquanto isso, Leonard continua refletindo a respeito da força de Blade, e imagina que poderá ter o reconhecimento de Ernest caso for capaz de derrotá-lo. Entretanto, ele ainda está na dúvida se conseguiria fazer isso, e no dia seguinte Maria vai falar com ele, e pergunta se ele não se importa de ter perdido para o Blade, afinal ele está bem tranquilo após a derrota, e ele diz que Maria não entenderia, e nisso ela afirma que realmente não entende, e diz que quer estar ao lado de Blade, pois perder é muito frustrante, então Maria promete que um dia será tão forte quanto ele, através de seu próprio mérito, e nisso Leonard se lembra que ela ainda tem a Mao dentro dela, e então ela diz que seguirá o ditado da Mao, que será o de matar os seus inimigos, e Leonard questiona se ela estaria querendo matar Blade, então Maria desconversa e diz que ele entendeu errado, ela estaria falando de forma figurada, e bem, Leonard estava brincando com ela, e diz que ela foi capaz de abrir os olhos dele, ao tentar motivá-lo. Nisso Maria responde que não aceitou ver Leonard se colocando como incapaz de superar Blade, e por isso tentou ajudá-lo. No entanto, ela se desculpa por ter se expressado de forma errônea, mas ele pede para que ela levante sua cabeça, pois Maria não havia feito nada de errado, e ele afirma que irá sim derrotá-lo, para trazer orgulho para sua rainha. Sim, a Ernest. O cara vive em função de agradá-la. E embora o motivo seja uma porcaria, Maria torce por ele. E Leonard diz que também torcerá pela evolução dela. Mas de repente, Elisa aparece e critica o modo deles pensarem. Pois para ela torcer é o mesmo que nada. Isso não será capaz de fazê-lo derrotar Blade. E os dois ficam olhando para ela sem resposta. Nisso Elisa explica que suas palavras não foram um ataque pessoal. Entretanto, se eles quiserem de fato derrotá-lo, ela pode ajudar. Mas com um plano racional ao invés de mero idealismo. E bem, a primeira reunião deles começa, e o presidente da parada toda é o próprio Leon, e ele agradece a presença de todos ali. Mas Ernest questiona por que logo ele ser o presidente, mas Elisa gostaria mesmo de saber o que a Ernest estaria fazendo ali. E após revelarem a pauta da reunião, Ernest passa a entendê-los, afinal, ela também quer dar uma surra no Blade, e Leonard começa a recitar um juramento de lealdade a todos que estão ali na mesa, mas Ernest novamente o interrompe, dizendo que não entende o que ele estaria falando, mas ele novamente é animado por Maria e continua a discursar, e ele diz que o objetivo de todos ali é só um: derrotar Blade. E Sophie, como uma boa servente, acredita que se Blade estiver feliz com tudo isso, então tá beleza. E bem, após esbravejar e colocar o gogó para trabalhar, Leonard se lembra de uma coisa: ele não tem um plano para derrotar Blade, mas Jessica toma a fala dele e diz que todos poderiam atacá-lo enquanto estiver dormindo. Já Claire acha que poderiam envenená-lo, mas Ernest diz que essas ideias são muito covardes. Entretanto, Elisa afirma que não é bem covardia, afinal, Blade é um super-organismo, contra eles que são humanos frágeis, então qualquer método é digno. E nisso Ernest dá a ideia de o desafiar com armas como lanças e arcos, afinal, isso daria vantagem a eles, mas Claire alerta que isso não seria muito diferente de atacá-lo dormindo ou envenená-lo. Então Leonard vai em defesa de sua deusa e explica que Ernest apenas quis dizer que todos devem atacá-lo da forma que preferirem, e se vendo sem saída, ela afirma que Leonard a analisou de forma assertiva, mas Sophie logo percebe a cara de preocupada dela, e então Leonard finaliza a reunião declarando um juramento para derrotar Blade a qualquer custo. E no dia seguinte, a primeira a desafiá-lo é Ernest, e ela segue firme com sua ideia de usar lança contra ele. Entretanto, ela perde a luta e de brinde ainda quebra a lança do Leonard. Então Jessica se oferece para ser a próxima a lutar contra ele. Lutar entre muitas aspas, afinal a garota quer atacá-lo enquanto o cara dorme. E após entrar sorrateiramente no quarto dele, ela se depara com Yona e leva a pior. E assim, a terceira reunião deles ocorre. Mas Jessica estranha o fato de ter sido atacado por ela, afinal Yona também é uma aliada na caça de Blade, mas ela explica que o protege no automático, ou seja, atacá-lo dormindo também não rolou. E nisso, Leonard se coloca à disposição para enfrentá-lo novamente, e diz que naquele dia ele irá superar Blade. Entretanto, a sua lança foi reconstruída igual a cara dele, e acaba o abandonando no meio da luta. Pois é, com isso, nós temos já a quarta reunião, e dessa vez a Mao e Maria irão atacá-lo no combate. Então, quando Blade vira de costas, Mao mostra as asinhas e vai atacá-lo, mas ele apenas joga o seu sapato na cara dela, a derrotando da forma mais humilhante de todas. E após a quinta reunião, Sophie desafia Blade no local de treinamento, mas toma uma mãozinha na cara, e diz que não se importou de perder a luta, pois se Blade está feliz,
diz, então está tudo certo. E após isso, Claire também leva a pior. E chegando na vez de Cassie e Clay, os dois usam a tática mais suja de todos. Eles tentam distrair a atenção de Blade, avisando que teria uma mulher sem nada lá longe. Eles só esqueceram que Blade não é gado. Talvez essa tática funcionasse com Leonard. E bem, até no Jokenpô, o cara humilha. Fora as provas de resistência, e após a milésima reunião dos fracassados, Ernest já está de saco cheio e decide que eles deveriam fazer um teste de sorte. Mas eles deveriam dar apenas números perdedores para o Blade, só para garantir que ele perca. A essa altura do campeonato, Leonard já nem mais se lembra qual era o objetivo inicial deles. Mas ele não está sozinho nessa, todos afirmam não se lembrarem mais. Porém, um lapso de memória surge em Ernest, e ela grita que quer dar uma surra nele, para que Blade reconheça sua força. Nisso, Leonard diz que esse é o objetivo deles. Entretanto, ela está visando apenas a vitória em si, e não todo o processo que os levarão a alcançar a vitória. E as garotas ficam incrédulas ao ver Leonard educando a Ernest. Porém, a garota continua surtada e diz que a jornada não importa caso você não vença no final, pois seu único objetivo é fazer Blade pedir arrego, não importa como. E Leonard desconhece esse termo, mas Iona explica que esse termo significa reconhecer a derrota. E essa foi uma frase dita por ele na luta contra ela, quando Elisa teve a ideia de deixá-la vulnerável à morte. Ou seja, se eles replicarem a mesma estratégia da outra vez, pode ser possível derrotar Blade. Mas Leonard, de início, se desanima com a ideia, porém logo toma um sacode de Ernest para ficar alerta. E já que ela quem está pedindo, o gado acaba cedendo. Bem, enquanto todos estão tendo aulas de medicina, Blade questiona Ernest a respeito de Leonard e os outros, e ela fica sem saber o que responder, e logo é atropelada por Jessica, e ela diz que todos estavam ocupados, e de repente um bando de mascarados invadem a sala, e eles dizem estarem dominando aquele lugar. Nisso Ernest aponta para eles o chamando de terrorista, mas Blade nem ao menos sabe o que quer dizer, e então ele é informado por Sophie que terroristas são pessoas que usam forças para fins políticos, mas o cara é tão lento que continua sem entender, e nisso Ernest facilita para ele, e resume terroristas a pessoas egoístas e violentas. Então eles capturam a professora e mandam todos saírem da sala, mas quando Blade iria sair também, ele é interrompido por Ernest, e ela diz que ele precisa ficar, mas ele não entende a razão disso, então ela explica que a professora foi feita de refém, e ele precisa ajudá-la. E bem, a professora entra no joguinho deles, e pede a ajuda de Blade, só que aí as garotas percebem que ficar na posição de refém é vantajoso, pois seriam salvas por ele, e então elas ficam lá discutindo para trocar de lugar com a professora, enquanto isso ele fica de longe observando toda a cena, e ficando mais confuso ainda, e até a professora já começa a achar estranho todo aquele alvoroço, e nisso ela decide meter o pé, deixando todos para trás. E após tudo isso, Ernest é escolhida como refém, enquanto Blade questiona o que significaria refém, e Cutulain diz que deve ser alimento não perecível. E se Blade já estava confuso, agora as coisas pioraram mais ainda. Até de refém estão de saco cheio de quão lerdo ele consegue ser, e Ernest diz que todas estão com problemas, e que ele deveria se mexer logo para ajudá-las. E após muito chilique, Blade começa a analisar todas as informações que conseguiu pescar até o momento, a respeito dos terroristas, política, reféns e alimentos não perecíveis, e a conclusão que ele chegou é que não entendeu foi nada. Nisso, Ernest volta a reclamar e pergunta se Blade não se preocupa que os terroristas as comam, mas Iona solta uma piadoca e diz que ela é rica em ferro. E então, ele decide fazer uma pergunta aos terroristas e questiona o que Clay, Cassie e Leonard estariam fazendo até agora. E nisso, eles ficam surpresos de como Blade conseguiu descobrir o disfarce perfeito deles. E nisso, o grupo pergunta desde quando Blade tinha descoberto a identidade deles. E ele responde que sabia desde o começo. Afinal, Blade já convive tempo suficiente com eles para saber disso. E então todos tacam as máscaras no chão e se indignam por terem passado tanta vergonha por nada. Pois é, também não foi dessa vez. E Blade, ainda confuso, pergunta o que eles queriam fazer nas garotas de refém. E Cassien diz que queria fazê-las de alimento perecível, até porque eles não poderiam revelar a real ideia deles. E bem, eles recebem um sermão de Blade, pois não é legal ingerir os nossos amigos. E vendo isso, Claire entende que a Operação Refém aparentemente ainda está funcionando, mesmo após a identidade deles terem sido reveladas. E então Cassien aproveita para, sei lá, abusar um pouco da atuação e pega nelas, porém até elas acham que ele passou um pouco do ponto. Bem, e Clay questiona se Blade irá desistir, já que os três estão em posse das garotas como refém, mas ele não entende o porquê desistiria. E nisso Leonard explica que eles sabem da fraqueza que Blade tem em relação a reféns, e o lembra sobre a impotência que ele demonstrou em sua luta contra Iona, portanto ordena que ele desista agora. Mas Blade afirma que naquela ocasião a Iona de fato era uma refém, diferente de agora. E nisso Leonard decide apelar e aponta sua espada para o pescoço de Ernest, e ela participa da atuação demonstrando pânico. Porém, dessa vez, a atuação ficou top mesmo, pois Claire até se assusta com o olhar perturbador de Leonard. Entretanto, Blade fica pensativo sobre aquilo tudo, até que todos se jogam em sua frente e pergunta se ele irá desistir, mas ele simplesmente lança uma rajada de vento com sua espada,
e destrói o armamento de Leonard. Não só o armamento, na verdade. E bem, ele explica que essa técnica se chama aplicação de força penetrante, e vendo que as coisas chegaram a esse ponto, todos atacam com o máximo de suas forças. Porém, esse máximo não dá conta, e Blade coloca todos para dormir novamente, e ele questiona o que teria sido tudo aquilo. Nisso, Maria explica que eles estavam apenas brincando de terrorismo, e ele se empolga, pois essa foi a primeira vez que brincou disso, e pergunta se ele fez as coisas do jeito certo, pois não conhece as regras. Mas Claire e Jessica diz que ele foi bem, e todos se lamentam por terem seus ossos todos dilacerados pelo herói. Menos Iona, essa aí é baba-ovo de seu mestre, até depois de levar um cacete dele. Então, eles vão ao refeitório e se deparam com um grupo de amigos celebrando o aniversário de uma colega. Então Blade questiona o que eles estariam fazendo, e Ernest responde que estão comemorando um aniversário, mas ele apenas segue o seu caminho, pois nem sabe o que aniversário significaria. E bem, as outras garotas comentam sobre Blade não saber a data de seu aniversário, e isso as impediriam de comemorar com ele, afinal, nem mesmo elas sabem quantos anos ele teria. Mas a garota Minotauro diz que lembra o dia que o encontraram, e isso já faz 17 anos. Então Maria questiona como ela sabe disso, e ela quase entrega a identidade do Blade como grande herói, porém consegue dar uma enganada e explica que ele disse isso a ela. E revela que o aniversário dele é em um mês, e nisso Sophie diz que o encontraram empunhando uma espada, e Ernest logo associa isso ao nome dele ser Blade. E bem, após saberem a data de aniversário dele, elas se questionam o que ele gostaria de ganhar de presente. Então Ernest dá a ideia de presenteá-lo com curry de tonkatsu, mas as outras garotas dizem que isso é anormal por lá. Então o rei aparece e diz ter adorado a ideia, e após isso eles os levam até a despensa do castelo e diz que eles terão um treinamento prático onde terão que comer o máximo de guloseimas que puderem. Então Blade se questiona o que terão que fazer, e bem, as portas se fecham, e o rei diz a eles que aquela porta só se abrirá após as condições requeridas por ele serem cumpridas. Então a sua assistente diz que eles deverão consumir um total de 11 bilhões e 300 milhões de calorias, e isso daria quase 100 milhões de quilocalorias por pessoa. Porém, além disso, aquele local é povoado por várias feras violentas, e nisso Blade se questiona se aquela é mesmo uma missão apropriada para guerreiros de nível heróico. Mas Clay toma a frente e diz que eles precisarão primeiro procurar um local para acamparem. E bem, após isso, Jessica começa a brincar com um dos monstros de lá, e o atrai para uma armadilha, porém ele acaba vendo a Claire no caminho, e parte para cima dela, mas Leonard tenta defendê-la, só que logo é jogado para longe, e nisso a Mao passa a assumir o corpo de Maria para enfrentar o monstro, então Blade chega para ajudar também, porém acaba chegando tarde demais, pois o monstro não durou nem um segundo de luta. E bem, após isso, eles voltam para a mini aldeia deles. E Lisa já estava bolando uma estratégia para contra-atacar possíveis invasores externos. Enquanto isso, Ernest e Jessica comentam sobre a resolução dos reparos na Muralha Sul, e Blade resolve ir tomar banho, e reflete sobre o rei de fato ter pensado em um treino mais efetivo para todos. E enquanto ele pensa consigo mesmo, Ernest aparece e fica ao lado dele, e nisso ela questiona como ele era quando criança, e pergunta se Blade se lembra sobre comemorar algo em sua infância. Porém ele diz que na sua infância ele apenas lutava para ficar mais forte e sobreviver ao ataque de qualquer inimigo, e ele afirma que ficar mais forte era uma necessidade, pois caso contrário ele morreria. Ela então encosta na marca que Blade tem no peito dele, e quando Ernest ia perguntar algo sobre ela, ela é interrompida por Claire, que vem correndo e se jogando sobre ela. E bem, no dia seguinte, todos eles comentam sobre terem se acostumado a viverem por lá, e se questionam de quantas calorias teriam consumido desde a chegada deles. Então Iona se vira e diz que todos consumiram 47% da meta de calorias que lhes foram impostas, e de acordo com os cálculos dela, eles irão atingir a meta dentro do prazo estabelecido pelo rei. E bem, ele aparece por lá, e se mostra muito feliz com a evolução do treino deles. Entretanto, ele diz que a meta original que eles deveriam alcançar será fácil demais para eles, e com isso o rei determinou que eles deveriam cumprir com outra tarefa especial, e ele explica que eles devem recolher todos os ingredientes listados por ele em várias folhas. Então eles aceitam seu desafio, e nisso o primeiro ingrediente que eles precisam pegar é um repolho mutante, mas logo ele é contido por Ernest, então Maria explica que ele seria o repolho imperador, e diz que após serem submetidos às condições de dispensa real, eles teriam se tornado repolhos selvagens. Enquanto elas conversam, o repolho regenera suas raízes e ataca Ernest novamente, então ela planeja queimá-lo por inteiro e derrotá-lo dessa forma. Porém Sophie explica que eles precisaram capturar o repolho cru, e nisso Ernest muda de tática e pede para que todos reforcem suas defesas e ataquem o inimigo juntos. Então todos vão para cima do repolho, e Blade fica para trás, se questionando do porquê estão tão empolgados. E bem, no fim, eles capturam o repolho nos critérios estabelecidos. Porém, o próximo inimigo é ainda mais bizarro. Eles precisaram capturar um milho boxeador, e nisso Blade questiona o que seria um boxeador, e Sophie explica que se trata de uma disputa de força onde os participantes usam apenas
apenas os punhos, mas Blade ignora essas regras e empunha sua espada em direção ao milho, só que Sophie o repreende e explica que se ele derrotar o milho boxeador sem lutar boxe com ele, o seu gosto não será bom. Então Blade sugere que ela ou Yona lutem com o milho, afinal elas se dão melhor com essa modalidade de luta. Porém Sophie diz que o gongo já tocou e não há como ter substituição no meio da luta. E bem, como ele está viajando, o milho acerta o primeiro golpe, então Blade parte para cima dele e no fim ele consegue capturá-lo. E após isso, eles precisam pegar uma pimenta extremamente apimentada, e até Yona está chorando com o quão ardida ela é. Porém, ela dá a desculpa de que isso foi programado nela como uma forma de limpeza ocular. E bem, após pegarem as pimentas, eles caçam um girassol gigante, mas Elisa diz que eles são capazes de armazenar energia solar e as disparar como forma de ataque. E após ser atacado por um desses raios solares, a Mao surge novamente e luta acompanhado de Kuchulain. Enquanto isso, Elisa se encarrega de ficar na torcida e nada mais. E bem, após isso, eles precisam pegar uma outra cenoura gigante, e eles se questionam o que ela irá fazer para atacá-los, porém ela não demonstra fazer nada, então Blade sugere que eles apenas puxem ela para fora, mas quando ele tenta fazer isso, a cenoura solta um berro ensurdecedor, e nisso Ernest se atenta a um aviso escrito com letras pequenas na folha, e lá estava dizendo sobre esse grito que a cenoura daria, e além disso, esse grito amaldiçoaria quem o ouvisse, então Claire suspira aliviada, pois todos perceberam a tempo de serem atingidos. Mas Blade se preocupa com Yona, entretanto, ela explica que maldições não causam efeito nela, por conta dela não possuir um organismo vivo. Então ela mesma se propõe a arrancar a cenoura, e nisso toda a flora ao redor vai para o saco, e após coletar a cenoura, Blade comenta com Ernest que não curte muito o gosto delas. E bem, o rei retorna à dispensa real, e diz para todos que com a ajuda deles, o ecossistema da dispensa passou por mudanças drásticas, e a sua assistente complementa dizendo que a população será 1/10 do que era pelos próximos 10 anos. Porém, Ernest questiona se isso seria algo bom, então o rei afirma que sim, pois aqueles seres eram apenas uma pedra em seu sapato. Entretanto, ele não dá muitos detalhes, e diz que terão um outro ingrediente para capturar amanhã. Porém, o rei diz que esse sim é um ingrediente decisivo, para testá-los ao máximo. Então, quando chega o dia, eles se reúnem em uma árvore que fica no local mais rico em nutrientes daquele local. Então, Elisa afirma que faz sentido a criatura conhecida como Rei da Dispensa ficar por lá. Então, passos pesados são ouvidos. Nisso, eles se deparam com a fera, e Sophie confirma em sua lista que esse ser se trata do Rei das Feras, e lá está dizendo que ele é o mais forte e tem um bom gosto. Porém, Jessica acha esses detalhes muito vagos. Enquanto isso, o rei observa tudo em seu trono com muita empolgação, e a sua assistente deseja boa sorte ao Blade. E bem, o monstro esbraveja e se coloca em posição de combate. Então Blade também se prepara para a luta, mas de repente aquele monstro feroz é facilmente devorado por um outro 10 vezes maior. E a assistente reconhece aquele monstro como o novo Behemoth. Então o rei comenta que não estava esperando que comeria carne de Behemoth. Pois é, o cara tá com sorte. Mas não podemos dizer o mesmo para os guerreiros que terão que enfrentá-lo. E bem, o rei grita para todos que aquele monstro que acabou de devorar o Rei das Feras, portanto, agora ele é o Rei das Feras. Então, ele seria o novo alvo deles. Mas todos ficam em choque, e Blade encara aquilo como uma grande loucura. Só que Ernest aparenta estar ansiosa para provar a carne do monstro. Afinal, o rei falou muito bem do gosto desse animal. E bem, todos concordam com ela, e isso abre um sorrisão no rosto do rei. Então Ernest invoca o poder de sua espada, e passa a liderar todo o grupo para atacarem juntos. E após uma sequência violenta de ataques, Ernest volta ao chão, e se questiona se já o derrotaram. Porém, o monstro dá um grito e começa a preparar seu contra-ataque. Mas nesse momento, Leonard se coloca na frente deles, e os protege com sua barreira de defesa absoluta. Então Blade comenta que só há uma técnica capaz de derrotar o Behemoth. Mas nisso, Mao diz que essa técnica que ele está pensando em usar não é possível usando apenas 15% de seu poder. E ele confirma isso, e diz que seria necessário utilizar 30% do seu poder para usar a técnica. E justamente por isso Blade pede a ajuda dela, e diz que dará um pouco de sua energia espiritual para Mao, para usar ela como recipiente de sua técnica. Porém, ela agiliza o processo, tacando um beijão na boca dele. Então Ernest prepara todo o grupo para atacarem no momento certo. E nisso Yona já havia terminado a técnica de Link Interconexão, e Sophie ativa a técnica de manipulação de gravidade. Então dessa forma, Behemoth é atacado por um canhão positrônico, porém ele resiste ao ataque. Então Blade e o Rei Demônio somam seus poderes, e assim eles têm acesso à espada do demônio sagrado. Então partem o Behemoth em 2. E após isso, Mao comenta que essa foi a técnica que Blade usou para derrotá-la, mas ele diz que não é capaz mais de usá-la sozinho. Porém, graças a ela, ele foi capaz de usar essa técnica novamente. Mas todo esse esforço o deixou faminto. E bem, no dia seguinte, ele recebe a notícia de que agora é capaz de usar 18% de sua força. Mas Blade questiona o porquê de não ter baixado. Então,
enfermeira explica que treino e o respeito que ele teve com seu descanso deve ter contribuído para isso. Então ela questiona se ele já almoçou, e nisso Blade se lembra que não, então corre para o refeitório. Só que ao chegar lá, ele tem uma surpresa, pois todos haviam preparado uma festa de aniversário para ele. E Ernest explica que quando não sabemos a data de nascimento de determinada pessoa, eles estão celebrando o aniversário dela na data em que foi acolhida. E nisso Cut Lang vai até ele e diz que Blade foi acolhida há 17 anos naquele mesmo dia. E bem, ele questiona o que seria tudo aquilo, e Claire diz a ele que a Ana sugeriu presenteá-lo com um curry de tonkatsu, porém não é um curry qualquer. Ele foi feito com ingredientes especiais da despensa real. Além disso, o próprio rei participou do preparo do prato. Então ele dá a primeira colherada e começa a se emocionar, dizendo que não poderia chorar. Mas o rei diz a ele que lágrimas masculinas também devem ser despejadas em momentos marcantes como esse. Então ele dá a ordem de que qualquer choro masculino é permitido e manda ele chorar. E com isso ele não se segura e chora agradecendo a todos. Em outro dia, Clay começa seu treino e tenta usar a técnica Dragon Smash. E ele consegue fazer uso da técnica com uma certa maestria. Nisso Cassim diz ficar impressionado do fato dele ter conseguido aprender com as explicações de Blade. E bem, Sophie aparece repentinamente no treino dos garotos e Blade nota algo estranho com ela, mas os outros dois vão até a garota e Clay questiona se ela também quer aprender o Dragon Smash, porém ela projeta a técnica com muito mais força do que eles esperavam. E nisso, a garota mostra como é essa técnica, quando usada com seu desempenho máximo, e Clay se impressiona, pois levou 2 dias para usar a técnica com alguma habilidade. E bem, nesse momento, a verdadeira Sophie aparece, e ela pede para cuidar daquele outro robô, então Blade deixa sua espada na bainha, dando assim abertura para as duas Sophies lutarem entre si. E nesse momento, todas as outras garotas aparecem e ficam sem entender toda aquela situação, e nisso a intrusa decide ir embora. E nisso, ela chega num local cheio de outras Sophies, e as outras garotas comentam sobre a Uni ter fracassado na missão, e uma delas afirma que o correto seria elas encararem todos de frente e matar eles de uma vez. Mas Uni diz a todas que sua missão consistia apenas em avaliar a situação do local. E nesse aspecto, Uni teve êxito na tarefa, mas Troar rebate, dizendo que a falta de prova delas confirma o fracasso da missão. E nisso ela permite uma outra Sophie a destruí-la. Enquanto isso, a outra questiona qual o resultado de sua missão, mas Uni diz ser difícil expressar com palavras. Então a outra Sophie a puxa e a beija, para assim as informações serem passadas pelo contato das mucosas. Enquanto as outras duas se matam na porrada, a Uni se encarrega de passar as informações para as outras robôs. E nisso a imagem do ocorrido já está na cabeça de todas, e elas questionam o que ela queria lutando com eles. Então Uni explica que eles a ensinaram o Dragon Smash indiretamente, e como resultado disso, todas ali sabem usar essa habilidade agora. Mas uma delas afirma que esse não era o objetivo delas, porém Uni diz que o objetivo delas é assassinar. E enquanto elas continuam resolvendo esse conflito, Sophie se senta no alto da academia e reflete sobre tudo o que aconteceu. E na arena de treino, Jessica mostra aos seus amigos uma nova habilidade que ela consegue usar. E ao testar, a própria se surpreende e diz a Elisa que aquilo foi incrível. E ela responde que seu protótipo realmente funcionou do jeito que deveria, mas Blade diz não ver nada demais nisso, pois a máquina apenas disparou algumas vezes uma energia já acumulada. E nisso Elisa se zanga e diz que a opinião dele não é válida, pois o cara é um B10 que é capaz de acumular energia espiritual sozinho. Entretanto, isso é difícil para humanos comuns, porém, ainda assim, isso poderia ser útil para ele, pois Elisa explica que ao depositar o espírito preparado nesses cartuchos, qualquer pessoa consegue ativá-lo na hora que quiser. Mas enquanto ela explica o funcionamento de sua nova invenção, a garota diante retorna, então Blade caminha lentamente até a garota e questiona o que ela quer aprender agora. E ela responde que quer aprender a reproduzir. Pois é, novamente, Ernest fica vermelho de fúria, por ter outra garota se engraçando pro lado dele, e vendo que ele não teria a resposta para sua pergunta, ela decide que agora quer aprender a como matá-lo, e Blade diz que isso ela poderia aprender, então os dois passam a se atacar, mas ela nota que não é capaz de matá-lo, e pede para que ele a ensine a fazer isso direito, e Blade coça a cabeça, demonstrando uma certa confusão, afinal de contas ele acabaria morto se ensinasse isso a ela, e nisso a garota pede então para que ele a mate, porém o combate é interrompido pela verdadeira Sophie, e ela diz que será adversária da garota, mas ela apenas decide ir embora de novo, e nisso Blade se questiona de quantas dessas garotas já apareceram, e Ernest conta todos os incidentes com elas, e afirma que essa já era a quarta que vinha. E um outro dia, eles estão comendo e conversando sobre esses ocorridos com os clones da Sophie, e eles notam a facilidade daquelas garotas em aprender alguma habilidade, e Ernest acredita que seriam irmãs da Sophie, então com isso ela sugere que eles deixem elas entrarem na academia também, mas essa ideia não é muito bem aceita por Jessica, e Claire diz a Ernest que ela vem se tornando cada vez mais parecida com Blade, por conta de sua falta de senso comum, então ela se levanta e grita se alguém teria algo a falar sobre
aquela situação. E uma das garotas levanta a mão e diz que elas foram até lá com o intuito de matar o Blade, mas todos dizem que também fazem isso quando estão lutando contra ele. Porém, Mao toma a frente e diz que irá matá-lo é ela. E bem, a garota complementa seu raciocínio, dizendo que elas estariam com a intenção de matá-lo de uma forma diferente da deles. Então a Ernest pensa um pouco mais e chega à brilhante conclusão de que o Blade estaria sendo alvo de assassinato. E nisso, a Sophie cai de cara na mesa completamente transtornada, porque havia percebido que só agora eles notaram que elas eram assassinas. E Blade diz com convicção que já sabia que elas estariam tentando o matar, e cujo Len demonstra preocupação em saber disso. Porém, Sophie os acalma e diz que irá proteger Blade. Enquanto isso, no covil das assassinas, uma delas comemora, pois será a sua vez de tentar destruir o alvo delas, já que todas as outras fracassaram. Mas Troa rebate isso, dizendo que ainda não fracassou na sua missão. Porém, a garota ainda continua vibrante de alegria. Mas Uni vai até ela e aconselha a garota a gastar menos energia para lutar com o máximo que tem. E nisso todas são chamadas por um homem. E ele diz que elas devem mostrar para todos que um grande herói artificial pode até mesmo superar o grande herói. E com isso ele pede para que elas matem Blade, para que assim as pesquisas deles sejam reconhecidas como verdadeira. Nesse momento todas saem. E Uni diz que sabe disso, pois foi por esse motivo que elas ganharam vida. E bem, Sophie vai ao quarto de Blade e logo é surpreendido por Iona, pois a garota já estava em guarda. E ela pede para que Iona desative sua camuflagem, para ficar mais difícil dela ser rastreada. Mas a garota diz que não precisa, pois ela fará o seu melhor para protegê-lo. E nisso Sophie se dirige à porta, e ambas afirmam que protegerão Blade com suas vidas. E chegando lá de fora, Sophie encontra a assassina e sugere que ela desista de tentar matar Blade, pois ela se encarregará de protegê-lo. Mas a garota se recusa a aceitar isso, afinal o motivo dela viver é esse. Mas Sophie explica que o projeto do grande herói artificial foi descontinuado e diz que as modificações feitas nela não seguem o procedimento adequado. E isso certamente interferiu no corpo delas. Então a garota afirma que ela está certa e diz que de fato ela não tem muito tempo de vida, devido a essas últimas modificações. Então Sophie dá a ideia das garotas serem humanas comuns e viverem pacificamente para aproveitarem melhor o pouco tempo de vida que possuem. Mas ela discorda disso e parte para cima. Mas Sophie consegue contra-atacar, porém é incapaz de dar o golpe final. E nisso a assassina se levanta e vai embora. E bem, no dia seguinte, a próxima assassina surpreende o Blade por conta de ser minúscula. Então a garota se apresenta como Cinq, e Elisa explica que essa é uma palavra antiga que significa número 5. Então ele questiona se seriam 5 assassinas no total, e a garota afirma que ele está certo. Então ele pede para que ela conte mais, porém ela percebe que está falando mais do que devia, e pede para que eles esqueçam a gafe que ela acabou de cometer. Então a garota passa a atacá-lo, dizendo que ainda iria o destruir, mas ele começa a correr dela, e Ernest manda ele agir conforme o plano deles. Porém, ele é pego pela garota que passa a atacá-lo ferozmente, até que Blade apaga, e é acordado depois por seus amigos. Então eles explicam que o plano deles foi um sucesso, pois ela de fato teria o matado. Porém, Cinq só não sabia que ela havia sido levada para uma realidade virtual, onde a morte não existe. E bem, eles ficam contentes com o sucesso do plano. Porém, a garota logo em seguida descobre que foi tapeada, e fica furiosa, destruindo tudo. Então Iona afirma que 30% do prédio 2 da academia está danificado, o deixando vulnerável a um desabamento. Então ela sugere que eles vão para o prédio 3, porém uma outra assassina aparece para ajudar a matá-lo, mas eles conseguem desviar novamente. E Iona tem a ideia de distrair as garotas falando mal da mãe delas, e para deixá-las ainda mais furiosas. E a tática realmente surte efeito, e a Nédia estava com um grupo de garotas, apenas esperando as assassinas chegarem. Mas as garotas afirmam estarem um pouco inseguras de suas forças, mas Ernest diz que essas assassinas estão no mesmo nível de Sophie, e manda elas apenas atirarem suas magias. E nisso, as cópias finalmente chegam, mas as magias não foram de nada, e elas continuam vivas. Mas Blade se coloca na frente do grupo e dispara magia nas assassinas, deixando Ernest impressionada, pois não sabia que ele era capaz de usar magia. Então Iona vai até eles e diz que essa é a chance que eles têm de capturar as garotas com vidas. Porém, elas se levantam com muito ódio e juntam suas mãos para uma técnica do grande herói. Então Blade recomenda que todas se afastem, e Iona comenta sobre aquilo ser um buraco negro, e isso significaria que eles teriam que sair de lá o mais rápido possível, pois quando um buraco negro é formado, ele não irá se desfazer sozinho. E de repente, duas meninas vão em direção ao buraco negro, mas logo são salvas por Blade, e em seguida Sophie usa a magia do grande herói para conter o ataque. Então após 10 segundos, ela consegue parar o buraco completamente, mas cai de exaustão, sendo acolhida por Blade. E ele elogia o bom trabalho dela, e nisso as assassinas apenas viram de costas e partem de novo. E bem, Sophie é acordada por Blade, e ele vem lhe informar sobre todos estarem bem, por conta de Claire ter curado todos. E Sophie se sente culpada por ser como aquelas assassinas, e pede desculpas, mas Blade diz que ninguém ficou chateado com ela, e ele apenas pede para que ela conte mais sobre aquelas garotas. E Sophie explica que seriam robôs como elas, tendo as mesmas habilidades de clonagem, porém com novos ajustes que ela não tem. E ela segue
segue explicando que aqueles robôs foram capazes de usar os poderes do grande herói após receberem um implante de urânio, um metal raro. E ela segue dizendo que ela foi resgatada desse projeto maluco pelo rei. Entretanto, as outras garotas não tiveram ninguém para ajudá-las. E Sophie explica que ao chegar na academia, ela teve amigos, e isso teria a salvado de se tornar como ela. Mas Blade diz que ele quem foi salvo por ela, pois Sophie sofreu muito por conta de ser uma marionete inspirada nele, e mesmo assim foi capaz de perdoá-lo. Então ele revela que tem o desejo de ser amigo das irmãs dela também, e ele lembra da ideia de Ernest em colocá-las na academia junto a eles, mas Sophie afirma categoricamente que isso seria impossível, pois elas viviam apenas para matá-lo, e ela explica que acabou sendo resgatada antes de sofrer lavagens cerebrais, e por isso não teria isso como seu objetivo principal. Então ela se emociona e começa a chorar por conta do que fizeram com suas irmãs, e Blade a conforta com um abraço, e nisso, ao cair da noite, ele dorme na enfermaria, porém, Sophie não está mais lá. Então o diretor conta para todos sobre Sophie ter pedido para sair da academia, e Ernest bate na mesa, o indagando do porquê ele não a impediu. Ele então explica que os alunos matriculados têm o direito de receber instruções para se tornarem heróis, porém, ao mesmo tempo, o aluno tem a liberdade de não exercer esse direito, caso não queira, e o diretor afirma que não é o dever dele impedir aqueles que decidem deixar a academia, e Ernest então diz que ele é muito frio, mas o diretor diz que toda criança precisa crescer um dia e sair do berço dos pais, e como um homem adulto, ele não seria insensível ao ponto de impedi-la de seguir o caminho que quer. Mas Ernest ainda tenta discutir, porém é impedida por Blade. Ele diz para ela olhar melhor para o diretor, então quando ela volta sua atenção para ele, a garota nota que o diretor também está triste com a situação, e nisso ela afirma para ele que eles darão um jeito de trazê-la de volta. Então ele pergunta se eles sabem para onde ela foi, e Blade responde que Sophie foi atrás de suas 5 irmãs, e Jessica diz que investigou elas, e descobriu que elas usam várias bases diferentes, e dá uma ideia de procurarem pelos mais prováveis dela estar. E Blade se empolga e pretende ir, mas o diretor os impede, e pergunta se eles já pararam para pensar por que ela tomou a decisão de ir sozinha, mas ninguém sabe. Então ele explica que Sophie apenas queria que nenhum deles sujasse suas mãos por ela, e ele revela que a única forma de parar as 5 irmãs é as matando. E Sophie percebeu isso, e esse seria o motivo dela ter ido só. E como ela foi criada nas sombras, assim como suas irmãs, a garota teria decidido por fim nisso sozinha. E bem, após dizer tudo isso, ele recomenda que todos pensem em suas palavras, até o amanhecer, para só assim tomarem uma decisão. E após a conversa, Blade é abordado por Cotiolén e Yona, e a garota pergunta se ele vai procurar por Sophie, e ele diz que sim. Nisso Blade já ganhou mais 2 parceiras de missão, porém a Mao ouve tudo e diz que vai também, pois Maria pediu para que ela fosse ajudar a sua amiga. Então o dia começa a clarear, e eles 4 vão para a saída da academia, e lá encontram outros alunos, partindo assim num grupo em direção a Sophie. E enquanto ela sai de seu abrigo, ela logo é avistada por Ernest. Ela então avisa isso para Elisa e tenta falar para sua amiga, mas a garota se vira de costas, dando a entender que não queria papo. Sophie pede para que eles não se metam na decisão dela, mas Ernest tenta contra-argumentar dizendo que entende os sentimentos dela, mas a garota diz que eles não entendem, pois tem algo que Sophie não contou para eles. E bem, ela diz que foi uma humana criada para o projeto do herói artificial, e durante a guerra, uma pesquisa tentou produzir artificialmente um humano com poderes possivelmente até maiores que o do próprio grande herói, e ela teria sido a 12ª cópia, e na teoria era para todos os envolvidos nessa pesquisa estarem presos, porém ela ficou sabendo que algumas amostras e dados de pesquisas foram roubados, e Elisa deduz que as 5 irmãs dela são as amostras. Então Sophie continua, e diz que alguém continuou a pesquisa, incubou elas e começou a dar ordens, e tudo isso foi feito com o objetivo de fazê-las superar o grande herói. Então Ernest questiona o porquê delas estarem indo atrás de Blade, já que elas teriam que acabar com o grande herói. Por que será, né? E bem, Sophie sente que falou demais e se preocupa com isso, mas Ernest demonstra toda a sua burrice, dizendo que as garotas possivelmente estariam treinando suas habilidades com um super-organismo como Blade, e Leonard afirma que esse raciocínio errôneo tem sentido, e diz que as garotas possivelmente não se sentiriam capazes de enfrentar o próprio grande herói, caso não conseguissem nem matar o Blade ao menos. Então Sophie apenas fica sem dizer nada, enquanto isso Blade vira suas costas, dizendo que deve ser isso mesmo. E bem, ela diz que causou um grande incômodo ao envolver os seus amigos nessa confusão, e diz que ela finalmente foi alcançada pelo seu passado, e esse tempo todo Sophie apenas estava procurando saber quanto tempo poderia viver uma vida feliz e normal, mas agora ela afirma que deverá voltar para onde é o seu lugar, para assim proteger todos eles, embora isso possa custar a sua vida. Ela também diz que passou tudo muito rápido, mas ainda assim, poder caminhar ao sol a fez muito feliz, e de repente ela é surpreendida com várias porradas de Ernest. Ela afirma que se isso fez Sophie feliz, ela deveria continuar vivendo assim, e ela se coloca como
Como exemplo, Ernest era muito infeliz e de mau humor, porém com a chegada de Blade, tudo isso virou passado. Então ela diz que se o problema for apenas precisar matar 5 irmãs, eles também gostariam de ajudá-la, mas Blade discorda dessa ideia. Então ela tenta lembrá-lo sobre o que o rei disse, mas ele ainda segue firme com sua decisão, independente do que a majestade disse, pois matá-las não é a resposta. Então Sophie também vai contra ele, dizendo que a programação neural das 5 faz com que elas obedeçam ordens de forma absoluta, ou seja, não teria outro jeito de pará-las. Mas Sophie diz que mesmo que tivesse, as modificações feitas nelas as impediriam de viver por muito tempo. Então ela questiona se Blade teria alguma ideia quanto àquilo, e ele diz que não, mas gostaria de tentar uma coisa, para assim ter alguma chance de salvar as irmãs dela. E para isso, ele precisará de ajuda de todos. E bem, ele começa pedindo para que Sophie entregue a vida dela a ele, e Ernest já fica doida de ciúmes como sempre, e ele questiona o porquê dela estar tão nervosa. Mas ela cede e decide colaborar, e Blade pede a ajuda de Elisa para fazer algo. E nisso, a garota diz que já pensou em um plano. Enquanto isso, as irmãs continuam com seus planos de destruir o grande herói, e o dono de toda aquela bagunça reafirma na mente delas a ideia de que todas deveriam transcender os poderes do grande herói. E bem, outras 2 irmãs aparecem e dizem que acharam uma carta onde elas são desafiadas para um combate, e nisso Blade já estava na arena, e todos se questionam se as garotas iriam aceitar o desafio, mas Sophie diz que provavelmente elas irão. E dito e feito, em poucos minutos, elas já estavam na arena, e já chegam dizendo que irão matá-lo, pois elas existem apenas para isso. Mas Blade diz que esperava virar amigo das 5, então Elisa comunica sobre o plano, e diz que ele deverá atacá-las sozinho, pois se eles irem em grupo, as irmãs com certeza irão fugir, como das outras vezes. Entretanto, se elas estiverem em vantagem numérica, todas continuarão lutando mesmo sabendo que aquilo é uma armadilha. Então ele ergue a sua espada, e o combate se inicia. Elisa então alerta ele para que aguente firme todos os ataques dela, para assim a energia de todas se esgotar, e eles poderem seguir com o plano. E bem, as assistentes teorizam que alguém deva estar orquestrando toda a luta das irmãs em algum lugar, e o objetivo delas é pegar essa pessoa, para Blade voltar a ter vantagem na luta. E Elisa diz que eles deverão capturar a pessoa que está por trás das irmãs, para que consigam arrancar deles os parâmetros de reprogramação das meninas, e assim salvá-las da morte. Enquanto Blade luta, ele é encurralado por elas. Nisso, Ernest tem um impulso de interferir, mas logo é impedida por Sophie, que a manda confiar nele. Mas Jessica diz que elas ainda podem fazer algo, e eles jogam cápsulas de magia para ele, fazendo com que ele possa usar os ataques das garotas. E quando as outras 2 irmãs iam atacá-lo novamente, Leonard joga mais uma das cápsulas. Com isso, Blade consegue ativar a técnica de barreira completamente inquebrável, e assim ele consegue dispersá-las. E nisso, ele pede outra cápsula para Ernest, mas uma das irmãs vai para cima dele na hora, derrubando a cápsula de sua mão. Porém, Sophie pede para deixarem as coisas com ela. Então a garota vai até lá, recolhe a cápsula e se agarra a ele, mandando ele controlar um tal poder, e diz que para o verdadeiro grande herói isso seria fácil. Mas Blade diz que usar isso seria muito pesado para ela. Entretanto, Sophie diz que a vida dela é dele agora, então ele poderia usar da forma que achar melhor. Nisso, ele dispersa a outra irmã e parabeniza Sophie pelo excelente apoio prestado. Bem, ela dá a cápsula para ele, e a irmã parte para cima dos 2, mas o cara me esquece o nome da técnica no meio do combate, e pergunta qual seria, mas como estão sem tempo, ele caga para o nome e inventa o outro na hora. Agora a técnica se chama Raio de Monstro da Ernest. E bem, os ataques se chocam, mas ambos permanecem de pé, e o pôr do sol já havia começado. Nisso Blade pergunta se ela não iria acabar com ele logo, mas a garota diz que seu tempo se esgotou, então partes de seu corpo começam a cair. Mas ele tenta socorrê-la, entretanto a garota explica que a vida delas é medida por dias contados, no caso seriam 14 dias, e com a chegada do pôr do sol daquele dia em específico, o tempo delas havia se esgotado. E bem, ele então comunica a Elisa sobre o que estava ocorrendo, e ela diz que havia acabado de terminar de ler os dados de pesquisa sobre as instalações modificadas onde elas nasceram, e suspira comovida, pois estava diante de fatos cruéis referentes à vida das irmãs. E bem, Claire tenta curá-la, mas não consegue, então Blade questiona se ainda teria alguma forma de salvá-las, e logo vem em mente o criador delas. Ele tem a ideia de pedir a ajuda dele, mas Elisa afirma que eles encontraram o criador. Entretanto, ele estava morto, e não era algo recente. Antes do nascimento delas, ele já estaria morto, ou seja, na verdade, não havia ordem sendo dada para as garotas, mas Elisa afirma que talvez pudesse usar alguma inteligência para reprogramar elas de alguma forma, mas o tempo já havia chegado ao limite. E bem, Sophie pede para Blade trazer as irmãs dela até lá, então ela pede para que Uni acorde, pois ela ainda não havia usado o poder dela de grande herói artificial, e ela diz que todas irão morrer, mas ainda assim teria alguma forma de mantê-las vivas. Mas Uni sente que fracassou no cumprimento de suas ordens, e por isso não sente que a vida tem sentido, mas Blade diz a ela que Uni pode continuar vivendo em prol de superá-la algum dia, e todas então acham essa ideia interessante,
e Uni usa o poder do herói artificial, fazendo Sophie pedir para Blade controlar aquele poder que sua irmã estava emanando, para assim as almas de suas irmãs entrarem nela. E desse jeito elas fazem. E bem, isso deixa Blade em tratamento na enfermaria, então Uni vai até ele no corpo de Sophie para perguntar como ele está, pois assim que ele melhorar, ela quem o matará. Mas logo se despede e Sophie volta ao controle, e nisso ele questiona se está tudo bem com ela, e a garota explica que aquela nova sensação é de como se ela tivesse 6 filhos para cuidar. E galera, essa foi os 12 episódios desse anime incrível. Se você gostou, deixa aí embaixo, quero saber o que vocês acharam dessa temporada inteira, e eu vejo vocês no próximo vídeo de mais uma nova temporada. Fui!